Seja bem-vindo. Que privilégio estar na sua casa mais uma vez. Podemos conversar assuntos relacionados ao reino do nosso Deus. E eu me sinto privilegiado em estar à mesa e poder me alimentar em conversas como essa, como nós teremos hoje. Eu já quero te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir as nossas publicações, compartilhar o nosso conteúdo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam edificadas. Hoje é mais um episódio em parceria com o Seminário Batista, e eu trouxe mais 2 professores de lá, e eu quero dizer para você que o assunto é muito relevante. Base da nossa teologia, tudo que nós vamos falar hoje passa pelo Novo Testamento. Nós vamos falar sobre o Novo Testamento hoje. Mas antes, vocês já sabem, vamos usar a palavra. 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse texto aqui deveria estar nas paredes da nossa casa, pastor. Uhum. Esse texto é tão terrível que devia estar, a gente devia vê-lo todos os dias, na geladeira, no espelho do banheiro, porque às vezes nós só esperamos, a gente faz exatamente o contrário do texto. Na maioria das vezes, fazemos o contrário do texto. Hoje eu converso com o pastor Diego Aidos, que é teólogo, é psicólogo, ele é ator e diretor na companhia Trupe do Reino, tem no Instagram, eu vou deixar o arroba de vocês aqui. Ele é bacharel em Direito, pós-graduado em Psicopatologia e Psicanálise e é pastor auxiliar da Igreja Batista Coronel Tunino, aqui em Campo Grande. O Vinícius é teólogo, formado pelo Seminário Batista Sul-Mato-Grossense. Ele vai passar pelo concílio daqui uns dias, dia 11 de novembro. E já é missionário na PIB de Bodoquena. E é um privilégio receber vocês. Espero aprender mais ainda um pouquinho pelo que vocês carregam. Os dois são... Você também já é professor lá? No seminário ainda não. É um sonho. É um sonho. Então já fica a dica aí, pastor Paulo Martins. Existe já, né, algumas conversações e a gente está em oração por isso. Que pastor Diego é professor de Novo Testamento lá. Novo Testamento. Uhum. Pastores, já vou te chamar de pastor, que fica muito mais fácil para mim, Vinícius. Amém, eu recebo. Amém. As considerações iniciais, antes da gente entrar no tema propriamente dito. Bom, escolhemos esse versículo aí, é o versículo que eu tenho como versículo lema para mim, né? 1 Coríntios 15, 19, e eu acho que ele dá muito o conceito do Novo Testamento também, né? Porque ele fala sobre essa perspectiva que Paulo teve, né? Com a iluminação que ele recebeu. Inclusive, a gente pode até já começar polemizando aqui, né? Porque há uma discussão aí, se houve uma conversão de Paulo, se é correto ter uma conversão, ou se ele teve um entendimento de quem era o Messias, né? Não necessariamente uma saída da religião judaica, mas um entendimento de que Cristo era o Messias. Então ele fala aí, se a gente espera só para essa vida aqui, se a gente está fazendo só aqui nesse plano, né? Então a gente é o mais miserável de todos os homens, mas a nossa esperança está no porvir também, né? Amém. Vai ser interessante. Eu já vou te fazer essa, então. Vinícius? Bom, agradeço, Thiago, o convite, né? Me senti muito honrado quando veio da sua parte, do pastor Paulo Martins também. Sim. Quero agradecer a ele, o Seminário Batista Sul-Mato-Grossense, e dizer que sou muito honrado de estar aqui, principalmente porque fui aluno, né, do pastor Diego Aidos, e foi uma das matérias da qual a gente mais conversou dentro do seminário. Legal. Porque aborda coisas que nós vamos levar para toda a vida, né? Não Sim. só no que diz respeito ao eclesiástico, né? Mas para a vida toda, para a nossa conduta. Então, me sinto muito honrado de estar hoje com você e com ele aqui. Antes de perguntar sobre a conversão de Paulo, se é ou se não é, eu falando em disciplina de estudo, como é que estuda o Novo Testamento? Bom, para começar a estudar o Novo Testamento, para começar a estudar a Bíblia, mas vou falar de Novo Testamento, né, que é a área que eu estou mais familiarizado, né? Eu falo, primeira coisa, você tem que tirar o óculos da nossa cosmovisão, da nossa visão de mundo ocidental, né, brasileira,
Então você tem que pegar... A gente enxerga o mundo de uma maneira. A gente foi Sim. receber uma educação, recebemos um entendimento de mundo, recebemos um entendimento de cultura. E aí a gente vai estudar um povo que viveu há vários anos atrás, que é de outra cultura, né? Que os costumes são diferentes. E a gente tenta ler aquele texto e a gente lê aquele texto com a lente de hoje e com a lente da nossa cultura ocidental, sim. né? Então eu falo assim, porque é estudar o Novo Testamento, então tá. Então tira o óculos, seu óculos de como você enxerga o mundo, para você procurar enxergar a cosmovisão bíblica do texto em si que você está estudando. Tira esse óculos. O que significa o tirar o óculos? Suspende as suas considerações iniciais, suspende os seus achismos, né? Suspende a sua interpretação. Sim. E vai estudar, vai estudar o contexto, vai estudar o que estava acontecendo naquela época, vai estudar como que era a cultura judaica, a cultura grega, a cultura helenística daquela época lá, para daí começar a ver o que o texto te traz. E isso não é fácil. Isso não é fácil, porque exige um esforço, exige um trabalho, né? E exige uma suspensão do seu pensamento. Então, não é uma coisa que assim... É simples de fazer, que as pessoas fazem, né? Não, aqui eu vou... É extremamente difícil mesmo. Extremamente difícil. Né? E é onde eu vejo que a gente esbarra... A gente trava. Trava e não consegue ver o que o texto está dizendo. Sim. Então, sim. Para começar a estudar o Novo Testamento, acho que esse aí é o pontapé inicial. Esses dias eu estava lendo, falando sobre jejum. E aí, uma das expressões de jejum que eu encontrei foi a profetisa Ana. E ela viveu uma vida em jejum e oração, dia e noite no templo, à espera do Messias. E eu fui pensar sobre ela, porque, e talvez, espero não ter cometido nenhum equívoco, mas como é a vida da mulher no primeiro século, viúva, desde, sei lá, ela está com 84, ela é viúva provavelmente desde os 20, são 64 anos, talvez, de viuvez. Num contexto onde a mulher sem o marido, o que é a mulher sem o marido? Sem posse? Nada. Né? E mesmo assim é uma vida de fidelidade a Deus e de entrega, e eu busquei esse aspecto no sentido de adoração. Mas isso que você falou é interessante, porque a gente olha com a lente de hoje. Tem um exemplo que eu acho que é muito claro, assim, e vai ficar, para quem está nos assistindo, vai entender o que eu quero dizer. Lá fala que Pedro negou Jesus, né? Antes de que o galo cante 3 vezes, sim, você vai me negar, né? Então, e assim, eu a vida inteira imaginava o galo cocoricó lá, né? Cantou o galo. E aí você começa a estudar a cultura judaica, você entende que o galo era um animal impuro para o judeu. Jerusalém não tinha galo. Não havia galo em Jerusalém, né? Mas todo brasileiro que lê aquele texto, ele acha que tem um frango lá. Quem aqui que nunca imaginou o galo fazendo um cocoricó? Várias ilustrações, inclusive. Né? É o galo cantando 1h Reféns das traduções. 2h. Reféns das traduções. A pessoa que traduz a Bíblia pro português, ela já vestiu o óculos dela de interpretação, de visão ocidental, né? Sem saber o que era o canto do galo. E aí a gente hoje, né? A gente vai estudar, a gente sabe que hoje o canto do galo é a trombeta que tocava, o exército romano Pastor Diego já vai, né? Pastor Diego já vai derrubar o primeiro mito. A troca da sentinela. Era a troca da sentinela, exatamente. A troca da sentinela. Troca da sentinela, do guarda do Então tinha troca de horário em horário. De horário em horário. De 3 em 3 horas. Aí a trombeta soava, trocava a sentinela, o exército trocava a trombeta, e isso era chamado de canto do galo. Aí quem interpretou, né, botou canto do galo, a gente lê canto do galo lá e acha que é o galo cantando. O literal e olha, né? Olha só a preciosidade, né? Muito mais profundo, né? Claro. Dessa informação. Se houvesse, de repente, uma preocupação na tradução de informar, né? Ou até mesmo Bíblias de estudos, vai ter no rodapé. Eu ainda não encontrei em nenhuma das Bíblias essa informação, eu tive a curiosidade. Mas, quando você vai estudar o contexto, você descobre isso. É disso que o texto fala. É disso que o texto fala. Sim. E aí, a importância de estudar as línguas originais é fundamental para você entender isso aí.
A língua original aliado ao estudo da cultura, né? Porque, tá, você vai estudar lá, talvez na língua original, digamos que, não lembro de cabeça agora, mas vai estar Canto do Galo. Aí o tradutor vai lá e põe antes que o galo cante, né? 3 vezes, mas na verdade vamos colocar antes da terceira vigília, antes da terceira troca de turno do Canto do Galo. Então ele tem que saber o original, por isso que estudar Novo Testamento, né, ele não é tão simples assim, ele tem que saber ter uma familiaridade com o texto original e ter uma familiaridade muito grande com a cultura da época. É um estudo histórico, inclusive, muito histórico. Sim. Você, na verdade, acredito que a gente deva estudar com base história, geografia, porque você tem que saber... Cultura. E olha que interessante, olha só que interessante. Eu trabalho muito com os jovens e às vezes na faculdade alguns professores, né, não tô aqui, não é uma crítica à faculdade, tanto é que eu fiz, né, 3 aí. Não é uma crítica à faculdade, mas eles vêm falando, meu professor falou isso da Bíblia, meu professor questionou aquilo, e aí eu falo assim para eles, que ousadia desses professores, né? Falar alguma coisa que a Bíblia fala sem conhecer o original, sem conhecer contexto, sem conhecer cultura. Sem estudar. É uma ousadia, é uma petulância, sabe? É uma petulância. Então eu falo assim, às vezes as pessoas estão falando que a Bíblia diz, não, mas a Bíblia é machista, a Bíblia é isso, mas não sabe, não tem o mínimo de suporte para estar falando da Bíblia. Sim, isso é verdade. Ou até mesmo o interesse de compreender para que não se fale algo contraditório. E professor não é somente prejudicial, eu penso, no âmbito acadêmico, vamos chamar, não gosto muito desse termo secular, mas assim para a gente compreender. Não é somente aí, mas também em meio aos arraiais dos que creem. Sim. Por exemplo, quando você vai entender o Pentecostes, as pessoas já pensam no grande movimento do Espírito Santo. Pentecoste era a festa dos 50 de Penta. Sim. 50 dias. Significava, essa festa ela era 10 dias após a Páscoa. Pentecostes é uma festa anual comum que os judeus faziam. Eles reuniam de todas as nações que tinham em volta, porque não existia judeus somente na Judéia ou em Jerusalém em si, mas eles se reuniam ali e era uma festa comum. Mas, por vontade de Deus, a gente crê, naquele período onde todos estiveram reunidos, os discípulos estavam ali e aconteceu. Sim. Poderia ter acontecido em qualquer outro lugar. Então, Pentecostes não é o grande acontecimento da vinda do Espírito Santo, mas é uma festa judaica. Sim. É isso. Vamos lá. Quando fala em Novo Testamento, a gente tem 3 evangelhos sinóticos, mais João. Isso. E Atos, que seria um complemento ali do Evangelho de Lucas. O Atos e Lucas, o autor, é um consenso aí que foi Lucas e que eles circulavam no mesmo tomo, né? Era um volume 1 e volume 2. Isso, né? E se você for ver, ele tem a continuação mesmo ali. Sim. Ele termina e você pega ali o início do outro, é uma continuação mesmo. Então, é possível dizer quem escreveu cada coisa? Por exemplo, Mateus, quem escreveu Marcos, quem escreveu... A autoria sempre tem uma discussão lascada, né? Só que eu, particularmente, quando eu estou lecionando lá, né, eu falo assim, para você contrariar, por exemplo, o que os pais da igreja, os primeiros seguidores de Cristo ali, né, a primeira liderança, para você contrariar eles, falar que não foi quem eles estão falando que escreveu aquele livro, eu acho que tem que ter muito, muito material, tem que ser uma coisa muito consistente para você poder contrariar, né? Então, eu sou um pouco conservador nesse sentido, né? Eu, por exemplo, o Evangelho de João, que tem uma discussão enorme, né? Eu vou com o Donald Carson aqui, que até é o livro que o Vinícius trouxe. Inclusive, orientação do pastor Diego em sala, essa obra. E essa obra ela é muito boa porque ela vai trazer os pontos de vista da autoria. Então ela trabalha, pode ser isso, pode ser aquele. Então ele traz o que os pais da igreja, os estudiosos dos primeiros séculos. Deixa eu já aproveitar e mostrar esse aqui, né? Esse aí ele é uma introdução ao Novo Testamento, então ele fala um pouquinho de cada livro do Novo Testamento, e o Carson tem um livro que também é o comentário de João dele. Esse comentário de João, eu falo que é assim, é um livro essencial para o teólogo, né?
E esse aí ele não se aprofunda tanto porque ele faz uma introdução, ele vai falar vai falar um pouquinho, mas é o autor, esse autor aí, né? Tem aproveitando o gancho do 1000 páginas. Aproveitando o gancho do pastor, ele orientou a essa obra também e eu adquiri. E ele é tão fantástico que foi nele que eu descobri que o samaritano tinha uma visão mais real, uma expectativa de um Messias conforme é Cristo, e não os judeus. Lá fala. É uma dica aí para quem está estudando teologia, comentário do Evangelho de João, do Carson. É uma obra de ouro. Como que eu faço, assim, questão... as pessoas perguntam, como que eu estudo o Novo Testamento, né? Bom, eu vou lendo os comentários, vou lendo, e conforme a gente vai formando um pensamento, eu já vou lendo alguns comentários que eu falo, esse comentário aqui não me serve. Por quê? Por exemplo, se eu já tenho conhecimento, por exemplo, lá tinha a comunidade de Qumran, foram descobertos alguns manuscritos lá que já deu base pra gente. Aí, às vezes, tem um autor já que tá falando uma coisa totalmente contrária àquilo. Sim, sim. Então, assim, resumindo aqui, eu vou vendo os comentários, eu vou vendo que tem comentários que estão mais em linha com as atuais descobertas, né? Com o que a gente vem achando. E aí eu vou falando, esse cara aqui é bom para esse livro, né? Por exemplo, eu gosto de estudar o 1 Pedro, um livro do Eliot, que é Um Lar para Quem Não Tem Casa. Então esse comentário dele é fantástico. Então, assim, tem trabalhos, às vezes aquela pessoa não vai ser bom em todos os livros do Novo Testamento, mas ele se aprofundou num estudo lá e faz uma obra fantástica, né? Então a gente tem que garimpar. Como um outro pastor colega nosso do seminário fala, assim, não adianta ler livros, você tem que ler bons livros, né? Bons livros, sim. Eu tenho uma... Não é nem dúvida, mas eu vou jogar na roda pra gente falar sobre ela. O Evangelho de Marcos, salvo engano, eu tava desligado, hein, Daniel? O Evangelho de Marcos, salvo engano, é Marcos narrando uma história que ele ouviu de Pedro. Tem uma... Deixa eu só quero terminar assim. E aí Pedro é de autoria de Pedro. Mas Pedro, ele escreve ou ele conta a história? Aí se ele conta a história, por que o Evangelho de Marcos é de Marcos e não de Pedro, se foi através da história que ele mesmo contou? Uhum. Então, aí tem uma grande discussão da origem dos evangelhos sinópticos, que até o Vinícius estava falando aqui no início, né? Quem que veio antes, quem que veio depois. A maioria, assim, dos teólogos colocam Marcos como o primeiro evangelho, né? E aí depois Mateus teria feito uma espécie de uma ampliação, aprofundado mais. E tem eles elaboram uma teoria da fonte Q, que seria alguns ditos de Jesus, e uma fonte do qual todos se inspiraram, né? Entendi. Então, assim, tem uma fonte aqui falando dos evangelhos, e aí o Mateus se inspirou nessa fonte e fez o evangelho dele, Marcos se inspirou nessa fonte, né? Eu sou conservador de novo, né? Mas, lógico, nós estamos falando de teologia, né? Então, tudo é muito discutível. Mas eu gosto de pensar, né? E para poder, como eu acho que não tem argumento suficiente para rebater esse meu pensamento, eu fico com ele. Eu gosto de pensar como Mateus como o primeiro. Eu sei que eu sou voto vencido, a maioria vai com Marcos, mas eu gosto de pensar no Mateus como o primeiro evangelho, né? Por quê? Porque foi um apóstolo, né? Escrevendo, e assim, os pais da igreja lá, eles... de fato, não tem nenhuma discussão se alguém ditou para ele ou não, né? De Mateus, não tem. Não. Ele tem uma citação... E ele caminhou de fato com Cristo. Né? Lucas não foi apóstolo, né? Mateus foi apóstolo, né? E assim, lá tem uma passagem de um pai da igreja que ele fala que Mateus foi escrito em hebraico, se eu não me engano, primeiro, e depois traduzido para o grego. Então, em aramaico, né? Em aramaico. E aí teria esse perdido, ninguém achou esse ainda, né? E eu acredito que foi por aí. Mas data, autoria sempre assim, dá uma discussão muito grande. Em relação o que a gente ouve sempre na igreja, tá? E aqui talvez seja um mito, vocês vão me instruir nisso. Mateus uma visão para o judeu, Marcos uma visão para o gentio, aí mostra Cristo como divindade, curando, realizando um monte de milagre. Tanto que o Jesus hollywoodiano. Tem milagre o tempo inteiro. Em ação.
Coisas O tempo cinematográficas. todo. O tempo Eu imagino Jesus suado e cansado de tanto levantar a mão para procurar os outros. Mas aí, refém do que o pastor Diego disse no início. Refém da nossa lente. A gente Esse olha... meu filtro. Em primeiro contato, sim, a gente imagina isso, né? Aí, o Lucas, muito didático, que eu nem sei, a visão não é nem para judeu, é uma visão para contar a história para uma pessoa, né? Para Teófilo, né? E é um grego, né? Ele é um gentil, então ele fala numa linguagem muito mais próxima da gente, eu vejo assim, porque é um gentil, nós também, digamos assim, a gente não nasceu judeu, então eu vejo que ele fala uma linguagem muito mais próxima da gente, né? É interessante, por exemplo, isso que você está falando. Tem a parábola lá das bodas do casamento, onde o rei vai fazer um casamento e começa a convidar as pessoas dão desculpas, não vão. Aí tem até um convidado que depois sai na rua, convida todo mundo que está na rua, e aí tem um convidado lá que é achado sem a veste do casamento, né? Quando se compara com, se eu não me engano, Mateus e Lucas, né? Lucas ele não fala de rei, né? E Mateus fala de rei. Então aí você coloca isso que você está colocando, né? Mateus sendo escrito para o judeu. E aí tem a noção de rei, tem a noção... E Lucas escrevendo, vamos dizer, de uma forma gentia, não, ele fala... não fala do rei, foi dado um banquete de casamento. Então você já vê a diferença aí. Um fala de rei, né? E o outro... Mateus ele vai trazendo ali o pano de fundo do Antigo Testamento o tempo todo, né? Tem a preocupação também de para quem que... Ele remete a o tempo todo, né? preocupação de escrever o evangelho para quem ia ler. O leitor inicial. Inclusive, uma das coisas que a gente se preocupa muito no estudo é ler como o leitor primeiro. Essa é a preocupação nossa, que tem que sempre... Interessante. Sim, porque é a lente, como o professor disse, a nossa lente. Tira ela, você vai ler como aquele leitor que leu quando chegou o escrito a Antioquia. Como a tradição diz, Mateus escreveu para judeus cristãos na igreja em Antioquia. Então, ele precisava trazer o contexto Basileia, reino. Ele precisava trazer... E afirmava Jesus como linhagem, aquele dos né? profetas. Então, eu acho interessante o ponto de vista de Mateus ser o primeiro, por causa disso mesmo. Por ele ter convivido, ouvido tudo isso e levado Jesus judeu, ele deixa isso bem claro. E quando Marcos vai escrever, a preocupação dele é outra, o público é outro, então ele entende que não precisa entregar essa informação judaica. Toda esmiuçada, né? Não precisava, então Marcos entendeu que o público era objetivo. O gentil é objetivo, ele é prático. Então, aí tal, penso eu, né? Que aí mostrar poder, milagre, é para dizer a que veio esse Messias. Afirmar a divindade. Né? E aí, quando você vai para João, né? O Carson traz essa discussão muito brilhante, essa discussão do Carson no comentário do Evangelho de João dele, né? Porque quando eu fui fazer o seminário, né? Isso tem muito tempo já, né? Quando eu era aluno, né? 95, sei lá, vamos botar aqui uma porcentagem aqui da minha cabeça. 95% dos comentaristas falavam que o Evangelho de João, ele era um evangelho inspirado na cultura helênica, né? Por isso que ele falava que eles tinham a questão de luz e trevas, né? Bem filosófico. Bem filosófico, dualista, essa palavra que eu queria achar. Ele era dualista porque ele tinha uma influência helênica, e o Carson vem rebatendo isso com argumentos, falando, olha, não, esse evangelho ele é escrito para judeus, ele não tá com a cabeça no mundo helênico, ele está na cabeça do judeu, e aí ele vai associando com essa questão do verbo, junto lá com Gênesis, e aí é muito interessante porque esse entendimento, porque João é o evangelho dos sinais. E aí, cada sinal que tem lá no evangelho de João é um sinal que a comunidade dos judeus esperava para que quem chegasse e cumprisse aquele sinal falasse, olha, esse aqui realmente é o Messias. Então, era um consenso em algumas comunidades judaicas que o Messias, quando ele viesse, ele ia transformar algo maldito em bênção. Que nas mãos do Messias, algo que é maldição seria bênção. Então, quando ele cuspe no lodo e faz o barro, o cuspe era algo maldito. E aquilo lá traz cura. Então, aquela comunidade de judeus sabia, olha, ele está transformando algo na mão dele. De rejeição, né? Era um consenso que o Messias ia fazer uma ressurreição.
né? Ia ressuscitar alguém. Então lá tem um sinal da ressurreição. E ele vem, cada sinal daquele lá é um cumprimento de uma expectativa messiânica do povo judeu. Esse mesmo entendimento se dá com a mulher samaritana? Aí o gancho que você está falando, eu estou ouvindo aqui, o pastor está lembrando aqui que não é somente para o judeu. Sim. Porque quando ele pisa em Samaria, o samaritano, eles seguiam as leis de Deus. Só que eles não tinham por fé, vamos dizer assim, eles não tinham os proféticos. Os poéticos, eu creio que também não. Os históricos também não. Então, qual que era o livro do samaritano? Pentateuco. Então, só a Torá. Só a Torá. Então, a mulher samaritana, ela, não só ela, mas ela ali traz toda uma problemática samaritana mesmo. Local de adoração. É o que ela representa, né? Local ela de adoração. tudo. Então, ela tinha aquela preocupação. Pô, Jerusalém, isso é um problema milenar, quase milenar. Sim. E Jesus vem e fala, não é nem lá e nem aqui no Gerazim, que já nem existe mais o local de adoração. Ele fala assim, não é espírito em verdade. Então ele vem e resolve a vida do judeu e também vai lá em Samaria e resolve a vida do samaritano. O evangelho de João é o evangelho que ele tem o dobro da palavra judeu do que os outros evangelhos. Ele cura um cego lá, e o cego vai na sinagoga, acho que no capítulo 9 de João, o cego vai à sinagoga, aí a sinagoga rejeita, quem foi que te curou, e tem toda aquela discussão. Então, mostra um embate dos judeus com os sinais, com o que Jesus está fazendo. Então, você vê ali, sabe, por isso que o entendimento do propósito, de autoria, sim, porque você vai entendendo, olha só, ele está falando sobre essa ele mostra muita perseguição dos judeus e mostra os sinais pros judeus, né? Mostra a discussão de qual monte que vai ser a adoração, resolvendo ali, vamos dizer, resolve esse problema de qual que é o monte correto, e ele resolve de uma maneira brilhante, né? Meu Deus. Ali é a resposta para tudo. Que todos precisam ouvir. Uma das coisas que todos precisam ouvir. Mas você não acha que tem filosofia no meio das conversas de João, quando ele começa a falar sobre o logos, sobre o verbo? E aí o pastor Marcelo esteve aqui, ele disse que aquela discussão é completamente filosófica. É uma discussão filosófica, mas o que o Carson diz, ele diz que não vamos esquecer que a palavra, isso já está no contexto judeu. E quando a gente achou os livros lá na caverna de Qumran, porque o entendimento, por exemplo, há 20 anos, 30 anos, quando eu fiz os seminários atrás, né, o entendimento era que essa questão de dualismo, luz, trevas, dia, noite, carne, espírito, que o dualismo era do mundo helênico e não era do mundo judaico. Quando acham a comunidade Qumran, que era uma comunidade extremamente judaica, separatista, que foi para a caverna para se separar do mundo contaminado de Jerusalém, então era um povo que seguia, assim, queria ser puro, puramente judaico. E aí, quando eles pegam aqueles rolos, eles descobrem o dualismo nos escritos deles. E aí a comunidade, os teólogos começam a perceber, olha, sempre houve também dualismo na cultura judaica. Então, aquilo que a gente pensava que era do Evangelho de João, que a gente falou que era influência grega, que era influência gentia, não, agora a gente está vendo que isso aqui também era uma verdade sempre judeu, existiu inclusive. no judaísmo também. E aí começa a se rever os conceitos. Então, assim, isso aqui é uma coisa também que a teologia a gente tem que estar antenado no que está acontecendo. Porque conforme a gente vai achando um manuscrito, muda o conceito. você tem que rever. Então, assim, não adianta achar que eu estudei teologia há 30 anos e eu parar de estudar, entendeu? Não dá. Sim. Porque, por exemplo, eu lembro que há 4 anos, não sei, quando a gente fez uma discussão dos manuscritos, dos originais, aí tinha o Daniel Wallace, né? Não sei se você assistiu esse vídeo do debate deles com o outro falando, um falando que, olha, o manuscrito é cópia da cópia da cópia, e aí ele falava assim, eu tenho um achado que eu vou publicar de um manuscrito que nós achamos que vai contrariar tudo isso aí que você está falando. E aí era um pedaço, se eu não me engano, um fragmento do Evangelho de João? Acho que era de Marcos, que foi achado numa múmia e que datava se eu não me engano, de 80 depois de Cristo. Nossa. Aí ele fala, qual que é a lógica? Se eu achei um manuscrito de 80 depois de Cristo lá no Egito,
uma reciclagem de uma múmia. Então esse manuscrito já foi escrito muito antes, até chegar lá. Sim. E aí temos que pensar que a data do manuscrito original seria, vamos dizer, 60. E o outro queria botar a data lá para 100 e pouco depois de Cristo, né? Então Sim. você vê assim, informações chegam que daí a pessoa precisa estar antenada também. Não Sim. podemos, não dá para fazer teologia e parar. Sim, não é engessado, né? Não. Tem que ficar estudando. Tá. Mas, voltando ali, na forma como Marcos foi escrito, desculpa, essa informação de que ele ouviu de Pedro, isso é real? Isso tem historicidade sobre isso? Eu não lembro agora, Não é sinceramente. se é real. me- Não sei se é real a pergunta. A tradição vai dizer que ele, Marcos, sobrinho de Barnabé. Né? E Barnabé esteve em missão com Pedro e João Marcos, na verdade. João Marcos, ele, por ser sobrinho de Barnabé, ter contato com Pedro. E aí em Atos dos Apóstolos vai ter lá, não me recordo agora qual é o capítulo, vai falar sobre o fato deles estarem juntos em certo momento. Aham. Então, a pesquisa é no texto, a pesquisa também é histórica, é cultural, Sim. eles vão buscando, falam assim, andou com Pedro, né? E também Pedro vai Então, falar sobre... O Pedro, Evangelho na de carta, Marcos, escrito por esse João Marcos, que é sobrinho de Marcos Barnabé. é João Marcos, sobrinho de Barnabé. Tá. Também vão fazer uma conexão com quando Pedro fala sobre Roma, sobre ele estar ali, né? Aí o Evangelho de Marcos, ele é o Evangelho para gentil. Então eles vão fazendo conexões e acabam afirmando esse ponto de vista aí. Tá. Vamos prosseguir. Lucas tem um papel fundamental no Novo Testamento, escrevendo o Evangelho, escrevendo Atos e andando com Paulo parte do tempo. Como é que você considera isso? A participação de Lucas, a importância dele. Bom, eu sou apaixonado por Lucas, né? Eu acho tanto o Evangelho quanto Atos um tratado incrível, né? Então a maneira como ele escreve, o grego né, a escrita grega de Lucas é muito boa, né? Então quem pega, tanto que ele faz volume 1, volume 2, quem pega a obra de Lucas Sim. sabe que ele escreveu uma obra. Ele escreveu um tratado mesmo, escreveu uma obra. Ele quis escrever, às vezes, diferente de uma carta, né, que foi escrita lá. Então, ele escreveu Sim. uma obra. Então, e aí, o Atos, assim, para mim, a relevância do Atos, porque aonde que a gente vai basear a nossa vivência Como igreja, como né? igreja? Nas cartas de Paulo, praticamente, no livro de Atos, que estava acontecendo as coisas e tinha que solucionar ali, né? E a igreja sendo estabelecida e os problemas surgindo e as soluções que o Espírito Santo vai conduzindo. E quando eu olho, a impressão que tem aqui, Atos, tem toda a história, e quando você clica, ele abre assim, e vem uma carta de Paulo aqui assim. Uhum. Vem Paulo falando um negócio, vem Pedro, né? Vem... E o curioso é que Lucas faz questão de não esconder os problemas em Atos. Se fosse alguém interessado, vamos falar assim, um judeu que escrevesse com uma preocupação, sei lá, não sei, mas o Lucas ele não tem problema nenhum em mostrar o problema. Por exemplo, a briga de Paulo com Pedro sobre circuncidar gentil que viesse para o caminho. Inclusive, Lucas escreve o caminho, uma curiosidade bacana, com C maiúsculo, para sempre apontar a Cristo como caminho, né? Então, esse problema Lucas mostra ali, aliás, ele mostra até mesmo a indisposição de Pedro, a indisposição, vamos chamar de religiosidade de Pedro, por ser um judeu raiz, né? De não querer estar na casa de um gentil como de Cornélio. Então, ele não faz questão nenhuma de esconder os problemas que ali existem. Sim. A briga de Paulo com o próprio João Marcos, de não querer estar na mesma missão, e depois eles se encontram novamente, tudo dá certo. Então, isso que é muito bacana nos escritos de Atos. É algo muito verdadeiro. Inclusive, serve para nós, batistas, né? Claro. As funções, né, eclesiásticas, aí, as principais, pastor, tá tudo ali. Diácono. Sim. Né? Tudo sai de Atos. Tem uma coisa que, para mim, a impressão que eu tenho é que ele não termina. Uhum.
Você tá com a impressão correta, porque tem gente que fala que Lucas intentava escrever um terceiro volume. Porque eu leio, eu paro ali e falo, mano, cadê o resto dessa história? Muita gente fala que Lucas ele pretendia escrever um terceiro volume, ou talvez tenha escrito e não se achou. Tem essa discussão aí, né? Sim. Olha só. Bacana legal. que ajudou a gente a fazer um monte de... Faz um monte de sermão, 29. cara. Não, Faz Atos um monte de 29, né? sermão. Você continua usados. Bacana que ajudou a Não, o igreja. sermão continua, né? Porque, sim, você é a igreja que vai... Quantos capítulo Atos 29 somos nós, né? Bacana. O capítulo 29 somos nós. E aí tem uma... E aí que atos que nós temos feito? E o próprio nome Atos dos Apóstolos, né? Que você não vê todos os apóstolos ali, né? Sim, tem tem todos. uma ênfase em Pedro e depois, principalmente da metade em diante, em Paulo, né? E tem o Gonçalves, que é um teólogo latino, né? Justo. Justo Gonçalves. Né? Fantástica obra de Atos. Ele tem um comentário de Atos e ele fala, né? O Atos dos Apóstolos... Não deveria chamar de Atos dos Apóstolos, né? Porque esse título também foi colocado posteriormente, né? No original não tem esse título, então... Mas tem um título original? Não. Não tem um título. E aí ele então fala... seria Lucas 2. E aí ele fala que se tivesse que ter um nome que é mais condizente com a obra, seria Atos do Espírito Santo. Primeiro que não estão todos os apóstolos ali, e segundo que é o Espírito Santo que está conduzindo tudo. Concordo. Então, se há um nome que é condizente com a Atos... Eu nem li a obra dele, já concordo com ele. É legal que é um comentarista latino, né? Então já concordo bacana, com né? ele, porque eu citei no outro episódio o Atos 13, que a igreja está reunida em jejum e o Espírito Santo fala, separa Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho chamado. O próximo versículo é: e jejuando e orando, puseram as mãos para que eles fossem. Então, a igreja está sob domínio total do Espírito Santo. É tanto domínio do Espírito Santo, que eu concordo que deveria ser o nome, né, do Espírito Santo, porque Paulo, quando chega na cidade ali da Macedônia, Filipos, quando ele chega em Filipos, Atos 16, era de costume procurar a sinagoga. Eles não encontram, vão para um lugar onde algumas pessoas se reuniam, à beira de um rio ali, uma mulher chamada Lídia. Ouve a pregação, se converte, então vem quebrando paradigmas. Uma mulher nasce, um ponto missionário dentro da Macedônia, na casa de uma mulher gentia. Sim. É fantástico. Fantástico. É fantástico. Você falou sobre não ter medo de dizer problemas. Isso. A Bíblia é fantástica nisso, né? Por que não se usa por que não pega esse texto e traz como a Bíblia favorecendo as mulheres, como tem em todas as escrituras? Você vai encontrar. E isso aqui é fantástico, isso quebra paradigmas. Aí você vê como é que é incrível. Por isso que eu falo, como que alguém que não tem toda essa informação, que não está estudando a cultura, né, pode se arriscar a falar alguma coisa. Se aventurar nesse rolê, né? Então, assim, é melhor falar, olha, não lembro, não sei, preciso estudar um pouco mais, do que, de repente, fazer uma afirmação sem ter se debruçado no texto, né? Então, debruçando no texto, a gente já vai ter uma dificuldade, né? Sim. Então, às vezes, a gente tem que ter uma humildade e falar, olha, eu preciso, esse texto aí, nunca fiz um estudo profundo, deixa eu me dar um tempo, deixa eu fazer, deixa eu entender. E isso é extremamente normal, né? Eu não sei sobre isso, me deixa ler, pelo menos para eu entender os dois lados, para saber o que estão falando, para eu dizer para você, olha, A e B estão falando isso e eu concordo, sou mais propenso a concordar com A. Mas sem estudar previamente é impossível. É como se eu fosse falar sobre física quântica aqui agora. Fosse criticar o cara que fez a bomba atômica. Como? Com que ferramentas eu poderia... Uma opinião médica, né? É absolutamente improvável. Então, assim, você tem razão. Chegamos em Atos e aí nós vamos voltar na conversão de Paulo. A conversão de Paulo é real? O que acontece sobre a conversão? Hoje em dia, o que está na ênfase hoje são duas visões de Paulo que estão debatendo entre si para poder ter uma visão de quem que era Paulo. Então, hoje a gente tem uma visão tradicional, que a gente sempre aprendeu nas igrejas, uma visão
não sei se é correto eu falar assim, mas vamos dizer reformada, né? Aham. E tem a nova perspectiva de Paulo, James Dunn. do James Dunn, do Nicholas Thomas Wright e toda uma comunidade que tá vindo com muita coisa substancial, muita informação histórica, Histórico? histórica, social, entende? Aham. E que estão trazendo um Paulo mais perto de um contexto judeu. Mais Paulo Entendi. Para essa perspectiva, Paulo ele não converteu. Porque vou dizer por quê? Porque da maneira como a gente entende conversão. Tá. A gente entende conversão como a saída de algo, ou o giro e vai na mão contrária, né? Aham. Tá, o giro de sei quantos graus, tô indo nessa mão e volto. Aham. Então eles falam o seguinte, olha, Paulo, ele nunca se entendeu como um não judeu. Ele nunca saiu, essa perspectiva fala, ele nunca saiu do judaísmo. Tanto é que quando a gente vê lá no livro de Atos, ele cumprindo o voto de Nazireu, né? Por indicação ali de Tiago, né? Que é outra coisa que a gente discute bastante, né? Porque que Tiago falou isso, né? E ele cumprindo o voto de Nazireu. E Timóteo que ele direciona a circuncisão para que não Sim, se escandalizasse os judeus. Timóteo. Então, assim, acho que não lembro o que é, mas tem essa. É para Timóteo. Aham. Mas você vê o quê? Ele cumprindo votos, ele entrando na sinagoga. Você fala dele cumprindo ritos, né? Então, assim, ele, na perspectiva disso aí que a gente está falando, ele seria o verdadeiro Israel. É o Israel que compreende quem é o Messias. Então ele não se converteu, ele teve um entendimento realmente do que é a verdadeira religião. Ele compreendeu que tudo estava falando sobre Cristo e Cristo é o cumprimento da lei ele seguiu. Exatamente. A questão é assim, ó, se você fala para Paulo assim, você saiu do judaísmo, ele fala, não, eu sou o verdadeiro judeu. Eu entendi, eu compreendi, eu sou fariseu dos fariseus. Né? Eu lembrei desse texto, fariseus da tribo de Benjamim. E aí quando se compara com Jesus, Jesus fala, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sim. Quer dizer, o Israel, que tem um Israel aqui que é minha ovelha, que é realmente meu povo, o que os meus filhos ouvem minha voz. Agora os que não estão ouvindo tem parte com o diabo, né? Então, assim, ele se entende, por isso que aí eles vêm... quando Paulo está no caminho de Damasco, não foi uma conversão, foi um entendimento, uma iluminação. Ele não sai do judaísmo, mas ele entende que Cristo é o Messias esperado. Isso é tão real que quando a carta aos Romanos ele tem uma parte onde ele vai falar da importância de Israel e que Deus tem sim um propósito, ele defende isso com Israel. Mesmo não crendo no Messias, chegaria o tempo onde isso iria acontecer, Israel ia voltar a fazer parte, né? E a gente tem alguns grandes nomes que combatem muito a nova perspectiva de Paulo. Um deles é Augusto Nicodemos, né? E o Augusto Nicodemos, quando ele fala uma coisa teológica, ele fala com muita ênfase. E assim, parece que ele é o dono da verdade mesmo, sabe? Ele acredita tanto que tá falando que eu acredito junto com ele. Exatamente, né? E ele bate na nova perspectiva violentamente. Então, tem muita gente que pegou aversão à nova perspectiva de Paulo. Acha que é uma coisa quase que assim, sabe? É uma heresia que está surgindo. Né? Mas eu, assim, enquanto professor, eu aconselho a estudar, né? Sim. Porque eu, por exemplo, dessa parte, eu fui convencido. Eu não me imagino eu falando com o Paulo e Paulo falando que saiu do judaísmo. Eu não imagino... com tudo que eu leio do Novo Testamento, com todo o estudo que eu faço, eu não vejo Paulo aqui falando, não, realmente eu me converti, agora... Não. A gente poderia perguntar também se de repente houve conversão para Levi, Mateus? Ou ele somente creu ali no Messias, olhando para Cristo, porque ele era judeu. Por mais que ele fosse um traidor do seu povo, sendo coletor de impostos, mas ele traz o Jesus messiânico judeu. Agora, Paulo se converteu de perseguidor a perseguido. Isso eu posso falar. Não, ele se converteu, ele era perseguidor, agora é perseguido. Agora, é diferente de eu falar que ele se converteu do judaísmo, entende? É diferente, tem uma diferença. Eu falar que ele se converteu de perseguidor, agora ele é perseguido, né? De eu falar que ele se converteu do judaísmo. Aí, pelo tudo aquilo que a gente entende de conversão, a gente acha que ele saiu do judaísmo. E aí a gente começa depois dá até
um cluster assim, né? Como que ele está cumprindo o rito agora? Se ele se converteu, por que ele está cumprindo o rito? Não, é porque, na verdade, ele se entendeu como verdadeiro Israel. O conflito, na verdade, é isso, né? Ele era perseguidor, passou a ser perseguido, e o nosso aspecto de conversão, e aí a lente que você começou falando, isso é fantástico, porque o nosso aspecto de conversão é completamente diferente. Para pensar, algo que veio, até para pesquisar, será que esse fato de trazer um Paulo convertido literalmente, mas que não entendeu, como a gente está falando aqui, será que não da base pode colaborar com antissemitismo? Sim. Porque toda a igreja depois vem se baseando em Cristo e em Paulo. Nasce a denominação, nasce os dogmas por meio de Paulo. Então, se a gente entende que Paulo, como um judeu, ele entendeu, ele compreendeu, foi iluminado, que Cristo é o Messias, então ele pagou o preço por isso, óbvio, mas que ele ainda continua fiel, eu creio que ajudaria muita coisa poderia ter ajudado muito. Sim. E eu tive aqui o pastor Dinarte e o pastor Djalma. E ambos falaram sobre o quanto o judeu é missional em toda a história. E aí você vai para o Velho Testamento, toda a história eles são missional, né? Então eles creem e eles vão indo. Então, tem uma terra prometida? Vamos lá. Eles estão crendo e estão indo. E enquanto estão indo, estão falando desse Deus que abriu o mar, que não sei o quê. Quando perseguidos, diásporas que aconteceram, também é missional. Sim. Chegou. E aí, quando eles reúnem, volta lá para a Babilônia, estão lá presos. Sinagoga. Começam a escrever. Começa a sinagoga. Aí estão escrevendo para poder contar para as futuras gerações o que foi que o Deus fez, que Deus fez no passado. E aí você tem Paulo, o maior missionário do Novo Testamento. Exatamente. De repente, o que torna missional o povo do Antigo Testamento seria a própria lei de Deus de acolhimento do estrangeiro. Sim. Aqui tá a missão. Sim. Às vezes não é você ir lá. É acolher. É acolher quem está chegando. Sim. Legal. Isso aí já dá bastante pano para manga. Já. É interessante que cada formulação teológica que você faz tem implicações. Sim. Então, você pode falar assim, mas que diferença que tem se Paulo saiu do judaísmo ou não saiu? Uma das consequências é essa que o Vinícius colocou. A gente tem um histórico de antissemitismo até mesmo no movimento cristão. Sim, né? Agostinho, então, assim, será que haveria né, esse antissemitismo com essas pessoas se tivesse tido esse entendimento de Paulo? Provavelmente não. Então, coisa que a gente acha que é besta, que é sem... mas... Que é só uma discussãozinha. Se é só uma discussãozinha, vai tendo implicações. Sim, sim. Coisa que eu acho que, por exemplo, coisa que eu acho lá de João, que é só uma discussãozinha, vai tendo implicações, né? E isso de Paulo, por exemplo, eu vi esses dias um pregador falando que não era uma pregação, não era uma ministração, era um estudo mesmo. Falando que as escamas, aquilo não é sentido literal, de cegueira literal. Os 3 dias de cegueira tem um outro sentido. Eu falei, irmão, você quer destruir... Aí ele vai tocar no vespeiro, né? Você quer destruir até o milagre do cara. Não é pra tanto, né, ele cair do cavalo, a luz, tudo aquilo que a gente até lê. A questão do cavalo é de se questionar. Eu entendo que não tinha cavalo ali, mas... Pois é, você tá vendo? O estudo tem disso, né? O estudo, o que acontece? A gente tem os negacionistas de milagre, né? Então, uma coisa é você ser biblista, uma coisa é você querer entender o que o texto te diz, o que o texto... Fazer exegese plena, né? Exatamente, porque o que o Vinícius falou ali antes lá, ele falou assim, né? Primeiro a gente quer entender o que ele falou pro autor, para quem estava recebendo a carta, para quem estava recebendo aquele escrito. Depois, é o princípio da comunicação, primeiro né? leitor. Quem escreveu para alguém. Eu sempre falo isso, olha, tenta entender o que falou pro primeiro leitor. Depois você faz as aplicações para os dias de hoje. Mas não tenta pegar e aplicar para o dia de hoje direto. Né? Você aplica sem entender. Seja honesto com o texto. O texto diz isso, mas contextualizando hoje a gente pode colocar isso, a gente pode expandir isso. Mas seja honesto com o texto, né?
na essência, somos os mesmos daquele tempo. Sim. Como pessoa, como humano, como pecadores, vamos dizer Claro. assim, Aham. nós somos os mesmos. Eu gosto de falar que por isso que a Bíblia ela é tão atual para nós. O homem não mudou. Não mudou. Aham. A questão é entender contexto, cultura, trazer para o que a gente vive hoje. A aplicação ela sempre vai acontecer. E olha que interessante. Eu falava... Outro dia eu falei sobre isso. Eu tinha extrema dificuldade de ler o livro de Oséias. É quase insuportável Entender aquilo. ler o que aquela mulher faz. Ficar de acordo com aquilo, né? Não, rapaz, e tudo. Uhum. Mas é tão é tão igreja, nossa igreja, Perfeito. que é por isso que é difícil de ler. Que te escancara como um espelho. Exato. Você é a meretriz que volta todo dia e faz o mesmo pecado. Aí, no que não tememos o Senhor que Malaquias está falando? Se eu sou pai, onde está minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor? Perfeito. E aí eu venho para o texto básico que o pastor Diego trouxe aí, 1 Sim. Coríntios 15. É um texto também que arrebenta com a gente. Se você estudar esse versículo, sim, olha, sim, meu sim. Deus. Mas no estudo tem muito desse negócio de querer negar milagres, né? Tem um autor que eu citei até lá no seminário, o Rudolf Bultmann, né? Então você pega a introdução ao Novo Testamento dele, ele fala, não, Jesus não falou isso, quem está falando isso aqui foi o autor, que escreveu. Que falou, que Jesus falou para poder Tudo defender tem a ideia mítica do passado. Tudo tem referência. E aí, É o Bultmann. aí chega lá quando Jesus fala assim, a hora que essas coisas aconteceram, nem eu sei, só Deus. Aí ele fala, isso aí Jesus falou, porque ele falou que ele não sabe. Né? Aí eu falo assim, né? A ideia do estudo, eu entendo que o estudo não é para você caçar, refutar tudo. Não, se você vai com essa perspectiva, você já está errado. A ideia é deixa eu entender a cultura, deixa eu entender o que estava acontecendo. Deixa eu entender, de repente, eu, por exemplo, não fiz o estudo da questão da escama, deixa eu entender o que significa isso. Às vezes não é, às vezes ele tá cego, mas isso aí remete a outra coisa. Então deixa eu entender que é o canto do galo, mas não com aquela. Sim. Tem muita gente que vai para refutar o milagre, né? E aí Sim. é por isso que muita gente conservador tem medo, porque daí começa a refutar isso, refutar Exatamente. aquilo. Aí daqui a pouco você não tem mais Uma das coisas Deus. boas que aconteceram com essa questão do Bultmann, que o pastor trouxe muito bem aqui, é que ele veio refutando tudo. Mas ele não conseguiu, ele se rendeu ao ideal de uma divindade pai. Aqui ele se rendeu, ele não refutou do relacionamento de Cristo com o Criador como um pai. Isso ele não conseguiu refutar, ele trouxe como verdade. Eu creio que talvez seja o que levou ele a não se tornar um ateu. É porque você vai como esse cara Aí, Como pastor, que ele ainda é cristão? Como que ele é cristão? Porque ele entendeu o relacionamento pai e filho. Isso é fantástico, porque no Novo Testamento, que a gente está falando hoje aqui, o conceito de paternidade, ele surge, Deus Pai, no Novo Testamento. Sim. Por meio do Filho, por meio de Cristo. No Antigo Testamento era Adonai, Senhor. Era o Yod-Heh-Vav-Heh, que nem se pronunciava. Era algo... era tanta transcendência que a imanência era pouca. Vem a imanência, o Espírito Santo vem, depois ele já está... Com Jesus é o Pai. E João 17, Jesus trata com tanto carinho, Pai, Pai Santo. É de um amor tão grande que não tem como você ler aquele texto e refutar, cara. É Ali é a expressão do amor. E aqui está a importância do Apocalipse. O Apocalipse é o livro que mais retrata o Filho como Deus. Ali né? Nessa relação ali o filho ali ele tem poder, ele é a divindade, né? E ali as pessoas estão se prostrando, porque imagina o judeu se prostrar diante de uma outra divindade, mas ali no Apocalipse ali estão adorando realmente a Jesus. Reformulando, que é o livro que mais a gente vê uma adoração escancarada a Jesus, né? Então olha a importância do Apocalipse, que é um livro aqui de todos, aqui acho que disparado o Apocalipse vai ser o mais difícil pra gente tirar o nosso óculosinho e interpretar, né? A definição gloriosa de Jesus, a definição, as características gloriosas que ele apresenta, ele está apresentando Deus. Sim. Vamos prosseguir. Vamos lá. Falamos sobre um pouco, né? Na verdade, o pastor Paulo falou muito bem. Nós não temos e nem é o objetivo extinguirmos o assunto. Ah, não tem. Nós vamos pincelar sobre várias coisas. Aí,
Nós temos as cartas paulinas e as outras, que eu não sei nem como que a gente pode, que chama as outras cartas. Cartas gerais. Gerais. Eu chamo de cartas não paulinas. Não paulinas. Sim, Então, cartas cartas paulinas e não paulinas. gerais, porque ela abrange a igreja num todo. Ela não é destinada a uma igreja, logo ela serve para todas. Sim, gerais. Geral também nesse Geral sentido. nesse sentido Tá. também. Cartas paulinas. Como que a gente estuda? A gente estuda também lendo com um olhar na filosofia, na sociologia, na antropologia. É um olhar grego, é um olhar... Qual olhar? Bom, aí a gente estuda com o livro de Atos. Tem um livro que, se eu não me engano, era Paulo... Os Três Mundos de Paulo... Os Três Mundos de Paulo, né? Aí eu falo que é 4 mundos, né? Então, qual que são os 3 mundos de Paulo? Ele pertencia à cultura grega, né? Ele cita poetas gregos nas obras dele, né? Então, ele conhecia a poesia grega. Sim. Ele era romano, ele tem a cidadania romana, né? Tanto que ele consegue apelar e ir lá para Roma se defender. E ele era hebreu, como ele fala mesmo, como hebreu, assim, de todos se admirarem. Hebreu dos hebreus. Ele recebido em Atenas para falar para outros, né, filósofos, outros pensadores. Que é o mundo grego. Só tinha... Que isso, para mim, isso é fantástico. Então, só aqui nós temos 3 visões de mundo numa pessoa, que é Paulo. A visão de mundo grega, que ele viveu ali no mundo grego, a visão de mundo romano e a visão de mundo do hebreu. E mais uma que ele recebe quando ele tem o entendimento do Messias, que é a visão do do mundo do ressuscitado, que ele entende o reino de Deus sendo estabelecido. E isso muda a visão dele também, a ponto dele falar o 1 Coríntios 15, 19, né? Que é o versículo que a gente falou, né? Se a minha esperança se limita, mas ele não vê mais o mundo como só algo aqui, ele tem um entendimento completamente diferente. Eu não sei, ele era fariseu, não sei se ele era adepto de alguma visão do saduceu, mas o saduceu, por exemplo, não acreditava em ressurreição, né? Talvez isso tenha influenciado ele e muda com a visão de Cristo. Então, aí você falou assim, como que a gente vai ler essa carta, né? Entendendo que Paulo, de todos os autores aí, é aquele que tem um conhecimento da filosofia grega mesmo. Paulo, os escritos de Paulo são mais filosóficos. Então ele consegue elaborar conceitos que no Velho Testamento não estão tão elaborados. O conceito, por exemplo, praticamente é Paulo quem vai trabalhar esse conceito do pós-morte, né? Quem vai traduzir, né? E vai conseguir trazer de uma forma que a gente consiga compreender. Exatamente. Quando ele fala viver para mim é Cristo, morrer é lucro, ele está trabalhando. O corpo glorificado. O corpo glorificado são conceitos que você vai no Velho Testamento, não tem. E são conceitos que precisa de uma capacidade filosófica para poder falar. E partindo desse texto, se você olhar para o Velho Testamento, você consegue perceber nuances desse texto lá. Quando as pessoas se entregavam, quando viviam. Né? O viver é Cristo, Exato. viver é essa. E a capacidade de Paulo, intelectual e espiritual, é óbvio, de explicar os conceitos judaicos em Cristo. Exatamente. Para o gentio. Por exemplo, conceito de justificação, lei, graça. Ele vem muito preparado para entregar para quem quiser compreender a salvação pela graça, não é pelo cumprimento da lei. Né? Aí lá em Gálatas vai dizer Gálatas que a lei 2, vos Gálatas serviu 5, de aio, tutor, só para trazer para você, para te trazer até esse momento. Conversação a lei serviu só para isso. Gentios para tratar disso é muito complicado. Isso que o Vinícius falou de conceito judaico, ele colocar, né, com essa filosofia. O que acontece? O judeu, ele era extremamente vivencial. Né? Então a gente dá até um exemplo lá nas nossas aulas, lá a gente dá o exemplo, por exemplo, o vaso, né? O judeu ele quer um vaso bruto, ele quer tomar água, ele quer que aquele vaso não quebre, porque ele quer que funcione. Ele quer que funcione, ele é funcional, beleza, né? Exatamente. O grego não, né? Ele já quer um vaso bonito, né? De porcelana, né? Então o judeu ele chega diante da cachoeira e ele fala assim, olha, a natureza proclama a tua glória, como se a natureza tivesse vivo, porque ele está numa relação vivencial com a natureza. O grego, de repente, ele vai chegar lá na cachoeira e vai falar... Dá para desviar essa água. Dá para desviar essa água, e ele vai falar assim, olha, isso aqui é tão magnífico que deve ter um criador. Ele começa a filosofar, né? Sim. Então o judeu, enquanto ele é mais experimental, ele é mais vivencial, o judeu ele é mais filosófico. E aí,
isso Paulo faz brilhantemente, porque ele pega os conceitos, ele era judeu, ele conhecia profundamente os conceitos judeus, e com essa capacidade de filosofar, com essa capacidade de pensar, ele começa a esclarecer conceitos judeus e colocar isso de uma forma mais elaborada. Como que era o termo, pastor, que foi trazido na aula? Alto contexto e baixo contexto, era isso? Sociedade de alto contexto e Alto baixo contexto. tô lembrando da aula dele, cara. Tá vendo? Aluno dedicado a isso. Muito né, cara? bem, Só. cara. A sociedade de baixo contexto e alto contexto que ele falou, né? É uma outra coisa que a gente precisa saber quando a gente vai estudar a Bíblia, né? Isso aí é para fins didáticos, né? Para fins de entendimento. Uma sociedade de baixo... Não, por favor, dá o plano de fundo, aula de porque Novo eu não Testamento. faço ideia do que você está falando. Uma sociedade de baixo contexto, por exemplo, ela precisa de muita informação. Se eu não me engano, é sempre ao contrário. Baixo contexto precisa de muita informação. De alto contexto precisa de pouca informação. Está relacionado à intelectualidade. Uhum. Então, por exemplo, nós somos considerados dentro dessa classificação uma sociedade de baixo contexto. Tá. Para eu fazer meu imposto de renda, eu preciso ler... Falar com o seu contador. Aí. Você precisa falar com o contador. Precisa falar com o contador. Claro. Eu não Inclusive, conheço, né? telespectadores, fazendo um merchan do meu amigo Thiago. Porque nós somos uma sociedade de baixo contexto. Os Estados Unidos, para ele fazer uma linguiça, ele vai ter lá quantos porcentagem pode de gordura, quantos... Sim. Você vai fazer uma linguiça, você tem um manual para fabricar a linguiça, entende? É um manual para fazer um imposto de renda. Muita informação. Sim. A sociedade dos judeus era uma sociedade de alto contexto. Pouca informação. Então, por exemplo, reino de Deus. Eles simplesmente sabiam o que era o reino de Deus. Não conceitua nada. Nada. A gente vai ter que fazer um livro para poder falar o que é reino de Deus, entende? A gente vai ter que fazer um livro, não. A gente vai ter que fazer um monte de livros. Uma enciclopédia. Eles não, eles simplesmente entendiam. Eles, vamos dizer, se fosse para fabricar uma linguiça, eles iam ter lá, é isso, a linguiça é isso e isso. E fabrica. Isso para as coisas normais. E agora a gente pode falar até de coisas espirituais, alto contexto, baixo contexto. Fé para o judeu é fidelidade. Não tem questão. Deus é fiel, logo sou fiel. Não importa o que aconteça, ele nunca vai deixar de ser fiel. Quando vai para o Novo Testamento, objeto de estudo hoje aqui de conversa, por isso a que fé Paulo trata imitador. Imitador, sai de fidelidade e vai para pistel, crer. E crer, você crê, deixa de crer, acredita numa coisa, deixa de acreditar. E depois ela volta no latim como fide, uma abreviação de fidelidade, que é o que é mais próximo do que o judeu crê. Então ele é de alto contexto. Pouca coisa, basta o entendimento dele para as gerações que vêm. E aí... Aí você vê que o judeu, ele lá, o reino de Deus, ele estava entendendo. E a gente pega aqui e a gente fica... Eu preciso mais informação, Eu preciso... E começa a conjecturar, né? Não, mas e se eu fizer isso, eu vou perder isso, eu não vou perder, eu vou continuar sendo cristão. Tenta barganhar, vai barganhando. Ali a gente vai abrindo parênteses E falando com o Venino Esquece aqui... até do que está estudando. Falando com o Venino aqui, falando sobre as línguas originais, ele falou, não tem vogal. E é muito disso que tá falando. Ele consegue falar sem colocar uma vogal no negócio, escrever uma palavra inteira sem colocar uma vogal. Para eles é extremamente natural. E aí, você falou, a primeira coisa que me remeteu foi o próprio alfabeto do judeu. É bem objetivo. E aí, o grego não, né? Completamente... já muda. Sofisticado, enfim, filosófico. É por isso que Paulo é um cara sui generis mesmo, né? É um apóstolo muito singular, porque reunindo uma pessoa todas, né? E a habilidade de poder... E não tinha como ele ser casado mesmo. Eu disse, não dá pra fazer tudo isso e ser casado. Irmão, por isso que a gente vê pouquinha coisa de Pedro, né? Pouca coisa de Pedro. Impossível. Porque Pedro você conseguir pensar com 3 esferas diferentes, 4 quando Cristo chega, e escrever tudo que escreve, viagem, faz tudo, ainda ser casado, é impossível. Você me convenceu. Já Pedro não, né? Inclusive era impossível e ele defendia isso. Primeiro. Sim. Depois, você não aguenta, casa. Mais se possível. Aí tem toda uma coisa, por que ele falou isso também? Eu vou tentar, eu acho que é possível, não sei quanto tempo a gente tem, mas vou tentar chegar lá no Apocalipse. Então nós saímos das cartas de Paulo. Não saímos nada que a gente nem falou sobre elas. Não só falamos. pincelou um Quando pouquinho. você fez a pergunta, uma coisa que veio à minha mente é, mais uma vez, tentar compreender como primeiro leitor. Quem era o leitor de Corinto? Quem eram os leitores de Gálatas? Quem eram os leitores de Éfeso?
Isso facilita completamente quem eram os a leitores de interpretação. Colossenses, os leitores de Tessalônica, isso. Aqui já te ajuda muito. É porque, por exemplo, tem igreja que contribui com a obra dele, tem igreja que não contribui financeiramente com Exatamente. nada. Tem igreja de Corinto, tem problemas. Tem igreja que é cheia de dons e cheia de problema. A Tem igreja de igreja que não Corinto, tem tanto dom, mas ela persiste no longo do tempo. Aham. E ele foi um implantador de igreja? Paulo? É, Paulo foi. Foi plantador de igreja. Por 12 anos. plantador de igreja. 12 anos de missões. Depois eu quero chegar, quando chegar lá no Apocalipse, eu perguntar se aquelas cartas, se elas são para algumas das igrejas que Paulo fundou. ele plantou. Aham. Mas vamos chegar lá, vamos caminhando. Porque a Roma mesmo, ele nem chegou a pregar lá, né? Ele estava preso. Roma tem Roma, a igreja de Roma falava que ela tinha como fundadores Pedro, Isso. Paulo, né? Alguns consideravam Paulo também, mas ele não que ele tenha fundado, mas ele teve um papel. Alguns consideravam um papel importante, né? Sim. E é interessante que Pedro, a gente tem aquela visão de que Pedro ficou só lá em Jerusalém, mas a gente vê que Pedro, ele depois, num segundo momento, ele vai também fazer uma obra evangelística importante. Ele vai aos gentios também. Sim. Né? Não, quando fala que Pedro que fez é um dos fundadores da igreja de Roma, para mim é interessante demais, porque você tem uma leitura de Pedro no primeiro momento. Apóstolo dos judeus. E judeu ali e tal, preso, religiosamente preso e tal. E não, aí ele é um cara que sai. Quando eu leio, por exemplo, sobre a morte dos apóstolos, tem Tomé morrendo na Índia. Mano, longe demais de Jerusalém. Egito, a tradição vai falar de Marcos, né? A igreja dos coptas ali, eles defendem muito isso, que Marcos é o fundador da igreja deles. Olha só. Então, assim, eles foram realmente enviados. A perseguição disparou e a igreja... E aí, saindo das cartas paulinas para cartas não paulinas, a gente tem Tiago, né? Aí a gente... Quem que se tornou como se puxa um freio de mão, né? E quem que se tornou o grande líder da igreja de Jerusalém? Tiago. Né? Então, Tiago, assim, a gente vê... Se você for fazer uma análise de Atos, de outros escritos, você vai vendo que Tiago vai sobrepujando a importância de Pedro na liderança da igreja. Tanto que Pedro temeu, né, os enviados da parte de Tiago lá, né? Então, assim, ele vai sobrepujando e ele se torna o grande líder. E Pedro, a gente vê ele fazendo uma obra aos gentios também. Né? E aí a gente vê em Tiago parte dos ensinamentos judaicos de acolhimento. Inclusive a semelhança de Cristo nos seus escritos. Tiago escreve muita coisa muito parecida com o que Jesus disse. É irmão, né? Sim. É irmão. Então ele vem trazendo escritos assim, por exemplo, a igreja, a religião que agrada o Pai. Sim. Cuidar do órfão e da viúva. Essa é a verdadeira, né? E ele traz um complemento depois que é muito parecido com o que Cristo falava. Sim. Nenhum dos outros apóstolos ou quem escreveu as cartas chegou a tratar isso com tem tanta fidelidade a Cristo. Essa proximidade é verdade. Verdade. Olha só. Já aprendi mais uma. Você vai chegar nas aulas do Novo Testamento, fera. Antes de começar, deixa eu ouvir de novo o podcast eu vou assistir aqui, de novo. que eu já vou... E, ó, de verdade, geralmente eu assisto 2, 3 vezes todos os entrevistados. E eu aprendo demais. Demais. Filosofia, o do pastor Marcelo, eu já assisti umas 3 vezes. O pastor Marcelo é fera. Fera. O do Venino vai ao ar. Foi ao ar, enfim. Não importa, que eu já não sei em que tempo nós estamos. Mas também, pós-modernidade... O Venino, né? Quem não assistiu, tanto o Marcelo como o Venino, quem não assistiu, assista. Porque são pessoas assim que realmente faz aquele... Né? Aquela... eu Põe tava a gente conversando pra com pensar. ele, pastor, você tá explodindo minha cabeça, pastor. Vamos lá. Então, falamos de Tiago, mas eu queria falar sobre Hebreus. Hebreus não tem uma autoria convencional. Não tem uma convenção sobre quem foi o autor. Cara, Hebreus é fantástico. A igreja católica, eu creio, o pastor até me ajuda, me corrige, mas a católica defende
que é Paulo mesmo, né? Eles defendem. Eles trazem não só Mas 13 cartas, mas 14. Mas é diferente. Se você olhar Tem as literal... características. Cara, Hebreus, ele tem Diferentes. um ponto fulminante nele, assim, que é um livro que está sendo escrito para judeus, para eles não retrocederem para o judaísmo, e Sim. não cita nenhuma vez o templo. Só cita o tabernáculo. Olha e só. aqui é o... Entendeu? Aqui é o... Aham. Por que não cita o templo? E aí a gente vai lá pro evangelho apócrifo de Barnabé, e a gente entende que havia um grupo de judeus que não era favorável ao templo, que entendia que o templo foi uma má interpretação da vontade de Deus. E eles entendiam que o tabernáculo... Havia judeus que acreditavam nisso, né? Inclusive, quando você pega o nosso primeiro mártir lá, o Estevão, ele fala de Jesus, ele não morre, ele vai falando, ele não morre. Quando ele fala assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, aí meu o irmão, povo... o bagulho fica né, louco, como fala o pastor Marcelo Oliveira. Sim. E aí a gente vai para o entendimento que ele poderia pertencer a essa comunidade de judeus que não eram muito favoráveis ao templo. Né? Sim. E aí, baseado nisso aí, quem foi o autor? Eu já começo a entender que esse autor era um autor que ele não era adepto ao templo, entende? Então eu vou ramificando para outras perspectivas, entende? E aí eu penso que isso fortalece o autor da carta aos Hebreus, não sendo favorável ao templo, de pegar Cristo e colocar maior do que tudo que acontecia no templo. Sim, sim, Ele traz como sombra sim. Então, as coisas do templo. né? Ou do tabernáculo, E né? Hebreus assim, é terrível. Ele dá um nó na cabeça de muita gente quando fala sobre Melquisedeque. Porque ele vai falar sobre Melquisedeque aqui. Mais uma vez ele tava lá. Mais uma vez ele tá tirando a geração arâmica da Tudo, parada, tá entendeu? é como se ele estivesse desconstruindo algo que fosse como... Me corrija, pastor, se eu estiver errado. A impressão que dá é que ele está desconstruindo algo que seria o alicerce do que todo mundo estava criticando. Né? Não. Ele não é esse cara. Ele não é sacerdote de Arão. Ele não é dessa linhagem. Ele é maior. Ele é maior do que Ele é maior. isso. Anjos maior do que Moisés, maior do que Arão. Ele maior faz do o que a gente chama de retórica, né? É um escrito retórico, ou seja, você imagina o que o seu interlocutor possa te perguntar e você já fornece a resposta. É muito bom quando um pastor faz uma mensagem retórica, sabe? Que ele imagina tudo que alguém possa perguntar e ele já vai colocando a resposta. Então, ele imagina, por exemplo, mas alguém pode falar que Moisés é maior. E aí ele já responde que Jesus é maior que Moisés. Alguém pode falar dos anjos, ele já responde que Jesus é maior que os anjos. Hebreus 1:4, ele já até dá a resposta já com uma pergunta mesmo. Não são os anjos ministradores? Né? Exatamente. De Deus para os que vão herdar a salvação. Aí ele fala do sábado lá, o pessoal que tem dúvida sobre o sábado. Ali ele fala, olha, que não conquistaram o sábado, que o sábado é Cristo, que quem crê em Cristo entrou no repouso. Quer dizer, ele vai... não, eu posso questionar o sábado. Ele tá a resposta lá, ele já dá a resposta. Então, eu acho magnífico. O Hebreus, pra mim, assim, ela é uma homilia. Eu mas... creio na carta aos Hebreus para ser lida como uma homilia. Ela é uma pregação. Ela sai um pouco da forma de epístola e ela cai numa... Sim. Na aplicação. Dá essa impressão de que você lê antes de Hebreus, Tito, Filemon, aí Hebreus, Tiago. Então você lê até Filemon é de um jeito. Hebreus muda é completamente tudo. diferente e Tiago volta mesmo. Tiago, Pedro é na mesma pegada que estava nas outras cartas. É como se fosse... É muito interessante até fazer uma leitura de Hebreus junto com o Levítico. Vai fazendo as comparações. Sim. É muito interessante fazer isso. E aí quando ele faz a galeria dos heróis da fé, já acabando o livro, mas ele traz aspectos tão de resgate. Abraão, creio que mesmo de morto, né? Oi. E quando ele vai lá para Hebreus, acho que no capítulo 13, se eu não me engano, saiamos, pois, do arraial, e aí ele fala assim, ruma a cidade que não está preparada, porque não temos pátria aqui, e ele chama o povo para uma peregrinação de fé ali, de anunciar e sair do arraial, em busca de uma pátria celestial, que não existe ainda, que está no porvir. Aquilo lá é... Não é a terra prometida.
Então Sim. ele pega o conceito judaico aplicado no templo, nas sinagogas, aquela coisa da conquista de uma terra sólida. Não tem nada a ver com isso daqui. É outra Sim. coisa. O descanso ainda não chegou. Olha a atualidade, olha só. O povo lá brigando pela terra prometida, Hebreus vem falando, saiamos, Não é, pois, do sai. arraial, rumo. Vamos para outro lugar. Isso aqui- Lembra que vocês são missionários. Deixa eu ver se eu acho que esse aqui vale até a pena. Até vou ver se eu Achei, acho aqui. pastor. Porque esse aqui, imagina, olha só, né? Sim. Não- Isso é extremamente atual. a gente não tem pátria. Sim. A minha pátria é o Brasil. Não, Não. não tem. Uma vez eu preguei sobre esse texto na minha igreja. Eu falei, nós precisamos restabelecer a natureza peregrina do povo de Deus. Sim. Meu Brasil, minha cidade. Não, nós não temos pátria. A gente é pra estar em movimento. A gente é pra estar em movimento. E o id tem esse indo, né? Indo. Movimento. Exatamente. Indo. Né? Os verbinhos que aparecem no aurista aí vão indicar que as coisas continuam em acontecimento. Então, tem um aspecto do... Você citou Augusto Nicodemos. Tem um aspecto... Eu fui assistir uma série de estudos dele sobre o livro de Atos. E aí ele é cessacionista, parece, né? Que os Ele milagres adota uma visão cessaram. que algumas igrejas reformadas adotam, né? Que já Dos não tem dons, mais. os dons não Os estarem dons em acabaram. vigor. Não todos, mas cura. E aí... E aí, nesse episódio que ele falou sobre Milagres. que já acabou, não sei o quê, que a cura... Você pode orar, mas desse pra frente eu não assisti mais. Aí você. Aqui porque deu pra mim. confrontou demais aquilo que eu acredito, ao ponto de eu falar, olha, eu não concordo com isso, eu te respeito muito. E evidente, se ele estiver em Campo Grande, eu quero que ele sente à mesa comigo. Sim, lógico. Eu vou deixar ele falar 3 horas aqui, não vou nem perguntar. Sim. Mas concordar é difícil. Então, né, esse aspecto, por exemplo, eu não concordo. Porque os sinais acompanharão os que creem. Os que creem não acabaram lá na igreja primitiva, os que creem continuam. Eu creio, você crê. Os sinais precisam nos acompanhar. Exatamente. O dono da existente, o Espírito Santo dá a quem quer para o bem comum. Isso. Olha o Hebreus 13:3, né? Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando seu vitupério, essa vergonha, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Olha só que coisa, Fantástico. que chamada para peregrinação, né? Se a gente crê na olha, palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, né, em linguagem humana, Sim. não dá para descartar isso. Não, Não dá. não dá. Realmente. Hebreus 13:3 eu vou deixar aqui já, porque daqui a pouco eu vou lê-lo. 13 e o 14. Porquanto Fantástico. ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam seu nome. Jesus. Tremendo. Vai, É Hebreus muito profundo, na verdade. Vamos prosseguir. Aí falamos de Tiago. As cartas de Pedro, para mim, tem um aspecto muito claro que é para a igreja contra falsos profetas. Você não vê sendo pregado muitas vezes hoje. Você vai numa igreja, em várias igrejas, você não vê ninguém pregando Pedro. O cuidado com falsos profetas, né? Você não vê. Você vê um ou outro versículo solto, mas não uma pregação incisiva como o texto é. Mas tem um aspecto de Pedro que nos insere em tudo, inclusive no Hebreus, em tudo que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, porque o Israel é o povo de Deus. Você vai lá para o Velho Testamento, Deus escolheu um povo para si. Como videira, como construtor e... Aí, no Novo Testamento tem Jesus falando da videira, tem, né? Pedra angular. Aí Pedro vai falar sobre isso. Sim. O que você me fala sobre o Evangelho de Pedro? O Evangelho não, As cartas de Pedro. Ele tem essa perspectiva mesmo. Tinha um perigo muito grande da mistura ali, né? Porque eles estavam numa comunidade... uma comunidade rural, principalmente a primeira Pedro, né? E onde havia muitas festas, a festa dos artesãos, né? E aí cultuava uma divindade, festa. Então tinha um perigo de uma mistura muito grande ali. E aí vem isso que você falou, né? Geração eleita. E aí oikos toteos, né? Vocês são casa de Deus. Então,
Primeira Pedro tem um aspecto assim de, sabe, vamos, nós somos a geração eleita, somos a casa de Deus. Vamos, eu falo fechar a casinha, né? Mas tem que tomar muito cuidado que a gente fala isso para não soar como assim, separatista, né? Não, mas eles tinham. Sim, não é. Vamos nos fortalecer aqui. É um fundamento, né? Exatamente. De estabelecer fundamento. Vamos nos fortalecer aqui porque tem falso profeta, tem perigo de mistura e de a gente perder a nossa identidade. Então, vamos nos fortalecer, vamos nos amar fraternalmente. Somos a comunidade, povo de Deus. Ele traz direcionamentos para a família, para o casamento, sim. para o homem, para a mulher, né? Então ele tem essa preocupação mesmo em geral. Em geral. E aí é tão curtinho, né? 5 capítulos. Sim, para o homem. É tão profundo, mas é tão curtinho, né? A carta inteira. E uma comunidade que estava sendo acusada, né? Então, quando a gente vai indo para os últimos capítulos lá do 1 Pedro, eles estavam sendo difamados. E aí Pedro fala, olha, suportem, né? Suportem como cristãos, porque se vocês não fizeram nada, isso tem um peso de glória eterna, vocês suportarem as acusações todas, testemunhando de Cristo, né? Então, era uma comunidade que estava sob muita desconfiança, sendo acusada. Acontecia um crime, foi o cristão lá, entende? Em 5:10 ele fala, né? Nós que fomos convidados à glória eterna, após termos padecido um pouco, que é isso que você está falando. Uhum. Seremos aperfeiçoados, confirmados, fortificados e fortalecidos. São 4 verbos de ação, mas só depois de ter padecido um pouco. Tem um achado histórico, alguém formando o imperador, ou o responsável da região lá, vamos dizer assim, o tetrarca, o responsável informando ao imperador que, olha, aí falam de todos esses crimes que esses chamados cristãos aí estão sendo acusados, de todos eles foram nenhum se concretizou, né? Então ele informando, primeiro ele informa, essa seita já chegou aqui, então eles eram vistos, ali estão vindo como seitas, e depois tem escritos falando que de todos também eles não se comprovou. Então eles estavam numa tensão muito grande. Era um ambiente de perseguição. Era um ambiente de perseguição, 1 Pedro. Pode ler lá com calma que você vai ver esse ambiente de perseguição. As cartas de Paulo têm uma questão com os gnósticos, não sei como é que fala. Né? Eles têm de 1 João. 1 João? 1 João. Ah, tá. 1 João que tem essa questão com eles, né? Com os agnósticos. Os agnósticos, né? Que ele fala assim, aquele que confessar que Jesus veio em carne, aquela coisa toda, né? Então a primeira, as epístolas... em Cristo como divindade, né? Como Deus. Não podia caber Deus no corpo humano, é isso? Porque assim, quando o movimento gnóstico, ele é meio que datado do 1º século em diante, né? 100 para frente, mas ele já tá em ebulição, ele está surgindo. E a grande questão aí é porque que dos pilares do agnosticismo é o seguinte: a carne é baros, é peso, né? A carne é peso, a carne é contaminação. Então Cristo não pode ter vindo em carne, né? Pro grego era a carne, né? Era incompreensível como que uma divindade se humilhasse tanto ao ponto de se tornar a própria criação. Mas é incompreensível para muita gente até hoje. Então esse é o mistério. O Filho de Deus. Aí você vai lá porque assim, está previsto desde antes da fundação do mundo. Para o grego, a ressurreição não era uma bobeira, porque fala assim, vai voltar para esse corpo baros, entende? Aí, lógico, não tinha entendimento do corpo glorificado e tudo. Tanto que quando Paulo está lá pregando lá em Atenas, né? Se não me engano, lá no Areópago. No Areópago, em Atenas? Ele vai tratar de ressurreição. Ele vai falando do Deus desconhecido. Quando ele fala que esse Deus ressurgiu, eles falam assim, isso aí, em outra época nós vamos escutar, porque isso aí você está falando bobeira já. Ele mexeu com o ego do Paulo, que ele foi parar quietinho 1 ano e meio, né? Em Corinto, então traumatizada nele, né? Sim. Então aí tem esse movimento todo de falar que Cristo não vem em carne, e aí lá vem... E aí ele fala lá em 1 Coríntios sobre isso, né? Que a ressurreição é loucura para um, é escárnio para o outro. Sim. Ele vai falar assim que a mensagem da cruz, né? Cristo ressurreto. Tem a ver com a cruz, vai falar que é loucura para os gentios e escândalo para os judeus. Escândalo. O judeu fala, mas como? E é loucura para o gentio. Isso é loucura. É coisa que é impensável. Pro baros aí, pro peso. A gente não quer mais voltar para isso, não. As cartas de João,
esse João, quem é esse João? Esse de 1 João? A tradição vai falar o João apóstolo, né? O João que andou com Cristo. E é o mesmo que escreve o Apocalipse. É o que eu creio, acho que é o pastor credo. O do Apocalipse tem uma discussão bem grande, né? Tem. Muito grande a do Apocalipse, né? Não vou bater o martelo, não, né? As epístolas, elas estão Mas muito a parecidas com tradição o evangelho diz que- mesmo. A Ela tem tradição sua diz que semelhança. Sim. Tá. Mas aí eles falam de um João vidente que poderia ter na época. Aí começa aquela coisa, né? Vamos As comparar. conjecturas. Vamos comparar a forma de escrever do Evangelho de João com a forma de escrever do Apocalipse, né? Para fazer Entendi. essas análises aí, né? Aí tem a terceira carta de João, que é para Gaio, né? Que é muito legal. E Judas. Esse Judas. Judas fala umas coisas interessantes aqui. Fala até do corpo de Moisés. E para mim isso é muito interessante porque quem é esse Judas aqui? Esse Irmão Judas de aí- Tiago. Se não me Irmão engano, de é o Jesus. irmão de Jesus, o irmão de Jesus. Ele é irmão de Jesus. Uhum. É, Não é o Judas o Iscariotes, né? Sim, sim. Aqui, ó, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, Uhum. aos amados em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. Chegamos no Apocalipse. A minha primeira pergunta é sobre as cartas. Essas cartas, as 7 igrejas, são dessas igrejas já formadas por Paulo, Pedro, pelos apóstolos já? Aí a maneira como a gente vai interpretar o Apocalipse tem muitas vertentes, né? Aham. Eu sigo uma vertente histórica futurística, vamos dizer assim, né? Então eu entendo que isso aí... Porque tem gente que vai falar, isso aqui prefigura as igrejas ao longo da história, né? Aham. Então passou por essa etapa, a igreja de Sardes significa essa etapa da história. Tá. Eu entendo que foi direcionado às igrejas ali mesmo. Tá. Eu entendo que Olha Tava que, sendo- olha Era- que curio- era olha local. que- Olha É. que curioso o que Carson traz como possibilidade Sim. sobre a questão Epístolas de João e Apocalipse ser de João. Tá. Ele vai falar, alega-se que o Deus de Apocalipse é um Deus de majestade e juízo, enquanto que o Deus do Evangelho e das Epístolas é um Deus de amor. Então isso cai muito em questão. Entendi. Porque Por não isso vai falar consideram tanto do duas amor pessoas. de Deus Ah, em tá. Apocalipse, vai falar mais sobre o juízo. É óbvio que tem ali intrínseco o amor de Deus, Claro. mas nada a ver com as cartas e nem com o Evangelho. Então é isso que traz a questão, né? Agora Entendi. eu creio que seja João mesmo. em relação ao Apocalipse é difícil de falar, né? Porque dá bastante discussão, né? Sim. Mas eu tenho uma visão, eu tenho uma perspectiva dele histórica. Por exemplo, na minha perspectiva, os 4 Cavaleiros do Apocalipse já aconteceram. E, se não me falha a memória, mais ou menos até lá o 5º selo, se não me engano, na minha perspectiva já aconteceu. E dali em diante seria um evento que está... O evento que ainda vai acontecer. O tribulacionismo, né? Falado. que daí Sim. tem o sangue dos mártires clamando, e aí tem vamos dizer, o findar das coisas, e isso aí estamos aguardando, né? Aham. Mas pra mim, aquelas primeiras partes lá dos Cavaleiros do Apocalipse, isso aí tudo já aconteceu. Uma coisa muito interessante, que até o pastor trouxe em aula, e eu levo isso para as EBDs, né, enquanto obreiro lá em Bodoquena, é a questão da gematria Que em é Apocalipse. gematria? Vou deixar o mestre. Ah, Deixa o mestre. A gematria é a questão dos números, né? A gente chama, o termo dos números do judeu é gematria, não é numerologia, né? É a gematria. entendi. Então, assim, é muito interessante o estudo dos números para o judeu, né? Por que que é 666? Por que que é 144 mil, 144? 12, entendeu? 12, 12, né? Então, Legal. assim... A soma dos Nossa, números não, tem a gente seus teria que sentar um significados. dia só pra falar sobre Não, isso. de Apocalipse aqui Cara, você pode isso aqui, marcar. 2, 3 podcasts. Não, pra falar sobre números. Gematria, sim. Eu teria que Né, falar um dia só sobre isso. pro nosso ouvinte, Apocalipse, não. quem tá vendo a gente entender, por exemplo, número 4, completude, né? Tá. 4 cantos da Terra. Matéria. A Terra tem canto? Não. E lá não quer dizer que a Terra tem canto. 4 cantos da Terra quer dizer a completude da Terra. Sim. Entende? O 3 é a completude divina, Sim. triuna. Sim. Então, cada número ali... Quando né? você soma 4,
que é a completude humana, física, elementos. Com 3, dá o número 7. Sim. Aí você vai lá para a oração do Pai Nosso. As 3 primeiras petições que Cristo ensina, dá o modelo para nós de oração, ela é divina. Pai Nosso que estás nos céus, santifica primeiro divino, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Ponto. Agora vamos para as questões humanas. Aqui a gematria. Sim. Aí vem o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa os nossos pecados, se nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixe em tentação, mas as 4 necessidades humanas. Gematria. Está em Jesus também. Legal. Judeu, Apocalipse. Legal. Judaico. Explodiu sua cabeça aí? Aí vem o 6, né? Que não é o 7, não tá na perfeição. Não então, tá na perfeição. É o humano, é o homem, é o 6, né? 666, Sim, né? que é o absoluto do imperfeito. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 juízes. E por isso que eles tentam colocar 12 pessoas o juntas, 12º depois que o Judas 12 anciãos. se mata. Sim, o 12 Pra a necessidade de novo. de ter essa Para estar completude. completo de novo com 12. Mesmo. Quando você vai pegar os evangelhos lá, eu não lembro se é Mateus ou Marcos, mas ele coloca 12 gerações, aí, se não me engano, Jesus, mais 12 gerações. Por causa da importância do 12. Ali no evangelho são 14. Eu lembro que na aula 14, teve né? 14 gerações até Davi, 14 gerações até não sei quem, 14 gerações. Então tem as 14 ali. Então o número é muito importante. E no Apocalipse é número o tempo todo. Legal. Compreender isso ajuda muito no trabalho de outro estudo. livro incrível, assim, né? Sim. Fantástico. Muito jóia. Agora, queria que você me falasse sobre desafios e controvérsias no estudo do Novo Testamento. Tem algum mito que você acha, assim, além desse do galo que você já trouxe, tem algum outro mito que seria interessante? Do Novo Testamento? Ou relacionado ao estudo dele, né? Tem vários, eu acredito. Tem muitos. Tem muitos, assim, é um estudo profundo, né? Mas, por exemplo, Apocalipse eu acho que é um dos grandes, né? Apocalipse mesmo, né? E Apocalipse não pode ser lido sozinho, né? Não. Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, o Novo Testamento, assim como o Velho Testamento, é uma biblioteca, né? Então, cada livro ali, né? Ele tem a sua relação com os outros, mas ele tem a sua independência também. Sim. Então, assim, esse livro foi escrito para essa igreja, então eu preciso entender o que estava acontecendo naquela igreja. É por isso que a gente vê, né? Eu vou aplicar lá o que estava sendo dito só a igreja de Corinto, né? Com passar para as outras igrejas. Tem a ver com teologia bíblica. Legal. Você dá um tempo na sistemática para poder compreender só aquele livro. O aspecto que eu acho mais interessante é esse aspecto onde você tira a Bíblia com a Bíblia. É ela que vai se confirmando, vai te mostrando, vai te explicando. Vai trazendo respostas. Vai te respondendo. Esse é um dos aspectos bíblicos que eu mais gosto. Tanto que quando eu vou pregar, eu não faço citação de quase ninguém. Primeiro que eu esqueço o nome de todo mundo. Então, por exemplo, você me mostrou o livro. Você pode ter certeza que eu já esqueci o nome do cara. Eu já esqueci. Eu só lembro do Augusto Nicodemos, que meu pai gosta tanto de ouvir Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, e porque eles estão vivos e atuais. Porque eu esqueço mesmo. Mas não é por maldade. Eu esqueço. Filósofo. O Platão disse. O que ele disse eu não faço ideia. Tiago, qual que é a pergunta que você fez mesmo? Qual que é a... Sobre as controvérsias e os desafios. Uma das controvérsias e desafios que me veio à mente aqui é a questão de hoje ter pontos de vista teológicos que pegam o Novo Testamento e trazem ele... É óbvio que ele são as nossas lentes para o Antigo, mas querem descartar o Antigo Testamento. Sim. Essa é uma das problemáticas. Tem uma denominação neotestamentária. Tem umas que realmente eles vão olhar para o Antigo como algo talvez não inspirado por Deus, vamos falar assim. Sim. Outra controvérsia é o próprio estudo. Tem gente que acha que vai estudar e que não precisa estudar, não? Que vai transmitir a mensagem e não precisa estudar. E, na verdade, tá transmitindo mais a mensagem do óculos dele, como eu falei no início, do que propriamente da Bíblia. Então, assim, a Bíblia tem uma mensagem, você precisa
falar da mensagem dela, não a sua, entende? E aí, quando a Sim. pessoa abandona o estudo, ela fala muito mais a mensagem dela, achando que está sendo inspirada, do que propriamente a mensagem bíblica. Então, Sim. o próprio estudo é uma coisa que é uma controvérsia. Tem muita gente que fala, não, que acha que não precisa de estudo, ou que acha que o estudo prejudica. A letra mata, né? E é o Sem um contexto problema. desse texto. Aí, tá vendo uma controvérsia? A letra mata e o espírito vive. Calma, o que é letra, né? Tem todo um trabalho A aí. pessoa fala a letra mata e o espírito vive, porque ela acha que o estudo mata, né? Não tem a noção do que tá falando que a letra, né? É a lei. Remetindo a lei e tal. Aí o pessoal, não, a letra, tá vendo? Ó, a letra mata, estudar. Pelo contrário, o salário do estudo pecado é a morte, ele vai ali tá lá. vivificar você, o estudo Sim. da mensagem do que realmente estava falando ali, né? Então, você vê como que a gente é cheio de conceitos assim, que conforme você vai vendo, olha, não é isso. É necessário o estudo, né? É importante. Outro dia nós conversaremos mais. Eu quero conversar, por exemplo, sobre a visão de Paulo. Eu fui arrebatado ao terceiro céu e falar sobre tudo aquilo, porque eu acho que aquilo tem assunto para algumas horas. A gente passou batida a carta a Tito, carta a Filemon. Filemon, que era um escravo, né? Muita coisa, assim, que é como o pastor Paulo E Martins tem já um disse. capítulo, Não dá para 2. falar tudo, né? Não dá. Mas é interessante abordar, pincelarmos, talvez seja o termo, sobre vários aspectos, porque nós falamos praticamente sobre o Novo Testamento inteiro. Evidente que bem superficial. Até porque eu não tinha condições de conversar com vocês mais profundo. Não dá. Uhum. Mas a profundidade do que é estudado, isso que é interessante. Aí você vai assim, por que tem um seminário, né, de estudo? Olha Sim, só, né, o tanto fantástico. de coisa. Então, assim, quer aprender teologia? Vai atrás de um seminário, vai atrás de um estudo. Sim. E Inclusive- une isso em oração, né? Inclusive, o Seminário Batista Mato Grossense hoje, se eu não me engano, ele é o único seminário presencial que ainda existe, Sim. certo? No estado, Seminário Batista, certo? Seminário Batista. Então, assim, o que tem ali para ser entregue a quem É tem muito. interesse é muita coisa. Sim. Para Isso quem é mesmo. comprometido e deseja beber dessa fonte, Tem um aspecto É interessante. Não é fechado denominacional. Ele é denominacional? Sim, somos batistas. mas as teologias são apresentadas. Sim, mas então você, eu sou assembleano, eu sou tal coisa, eu quero vir estudar, quero aprender. Sim. Então, é aberto, não é fechado. E nunca foi. Meu Nunca. pai, quando fez o seminário, tinha um cara na sala dele que era adventista. E tinha um outro que era da Assembleia de Deus, tinha um outro que era presbiteriano, que vieram estudar exatamente por ser uma referência de estudo teológico em Campo Grande, no estado. Isso. Não o ecumenismo, mas é uma teologia, apresenta de uma forma ecumênica mesmo. Sim. Ecumênica. Por mais que às vezes a Assembleia não vai ouvir algumas coisas que vai confrontá-lo, confrontar, e claro. é bom isso. Da Sim. mesma forma que nós batistas também vamos ouvir coisas que nos confrontam, Sim. apresentadas por teologias, não significando que devemos crer naquilo, mas nós formarmos o nosso pensamento teológico. Isso aqui é fantástico no Isso que ele Seminário falou é Batista. interessante, porque não é só a pessoa da Assembleia ou da Adventista que vai ser confrontado. O Batista O vai, Batista é vai ser confrontado. Ou seja, você entrou no seminário, você Sim. vai ser confrontado, porque é aquilo que é o tanto de coisa que. Eu tô falando sobre isso, sobre essa lente. Uhum. A gente vem de um contexto carregando um monte de coisa, aí não, agora nós vamos ler o texto aqui, ó. E agora você esquece. Não é que você esquece tudo que você aprendeu, mas tira isso agora da equação e vamos pro texto. E Isso. tem sido um desafio. Foram experiências incríveis no seminário, assim. Eu passei, e creio que muitos passaram, de aprendizado, de conhecimento. E o elo que você faz com os mestres que ali ensinam Sim. é para toda a vida. É um seminário que continua se o aluno tiver interesse, mesmo depois de formado. Tem uma coisa muito... Nós tivemos aula de liturgia. E aí o que eu penso de liturgia, o que o outro pensa de liturgia, aí quem é mais avivado, quem é menos avivado, quem está aqui no meio do caminho, quem não é nem lá nem cá. E se falando de Novo Testamento, vamos voltando para o Novo Testamento, a nossa liturgia
ela, penso eu, que ela deve ser pautada mesmo no Novo Testamento. E aí, na aula de liturgia, você vai ver que existe uma tentativa de inserir características do Antigo na liturgia de hoje. Sim, em alguns aspectos, sim. 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 Mas estabelece princípios de adoração fantásticos, de louvor, e a centralidade de Cristo. E aí, lá, por exemplo, em ambiente acadêmico, eu fui contrário à sala toda. E por exemplo, eu não sei o que você pensa sobre coloca a mão no seu coração. Olha, eu assim, como eu tenho a minha vertente... É que você é artista. Exatamente, você é artista, exatamente, né? Eu como diretor e ator, eu entendo a linguagem poética, né? Uhum. Então, quando eu falo coloca a mão no coração, eu não entendo que está transferindo poder, alguma coisa, eu entendo que é uma linguagem poética e uma maneira de você estar se abrindo para Deus, entende? Então, eu acho que não dá pra gente ficar rígido demais também, Sim. se tratando de música, eu sei, não podemos ter uma teologia equivocada na música, Claro. mas também não podemos limitar a liberdade de expressão e de criatividade do artista também. Sim. Entende? Porque Do indivíduo, né? Da pessoa. Do indivíduo. Então, até porque você vai lá para Salmos, ele tá falando, né? Levantar as mãos, ele tá falando. Você vai lá para Salmos, a Dançando. terra proclama a tua glória. Né? É. Quer dizer, mas a terra tem boca? Não tem boca, mas é o artista. Ali é a vivência. Ali é poesia. Minha esposa, que é Textos de poéticos. humanos, ela fala Uhum. licença poética. Amor, isso é licença poética. O salmista, ele bebeu da licença poética. Isso é fantástico. Por que, ele que a gente mergulhou, quer tirar? nadou, Por que, né? que a gente quer tirar? O que é o coração pra gente? O coração é pra gente, a gente tem entendimento acerca das nossas emoções, né? Então, eu não tenho problema em falar põe a mão no seu coração, não. Desde que não faça disso uma regra. Toda vez tem que pôr a mão no coração, né? O meu ponto em questão é você não conseguir se concentrar completamente e precisar de algo para fazer. Então aí você vai lá para Êxodo 20 e você está criando. Aí é quase como idolatria. Você está criando alguma Se esse coisa. gesto não acontecer, Ele tem que ser voluntário. Deus não fala comigo, Isso, eu não exatamente. tenho acesso a graça, eu não tenho a presença Cristo, de Deus, a eu preciso presença. colocar a mão no coração, eu preciso colocar a mão fazer. na cabeça, eu preciso... Não. Isso é a questão da condução, né? Tudo que a gente fala assim, levante suas mãos, né? Põe a mão no coração. Né? Toda condução a gente tem esse perigo, né? Inclusive a Então, benção apostólica, né? E aí na sala, eu fui a visão oposta, né? Minha esposa falou assim, olha, você não pode, mas é ambiente acadêmico, nós estamos conversando, nós estamos Tem estudando. como debater, né, os eu detalhes. preciso expor, por quê? Mas como é que você dá? Por exemplo, a gente ministra louvor. Como é que você está ministrando louvor? Como é que você avalia? Eu não avalio nada, o louvor não é para mim. Eu não avalio nada. E a pessoa levantou a mão. É dela com Deus, irmão. Eu não vou falar para ela aplaudir Jesus, eu não vou falar para ela pôr a mão. Eu, Thiago, não vou falar. Quer aplaudir? Você quer ficar em pé? Você quer dançar? Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas eu não vou, porque eu acho que quando tem condução, a linha é muito tênue. A minha preocupação é essa. Porque nem todo mundo tem entendimento. Sim. Então, assim, a linha é muito tênue para você criar um dogma, entendeu? Uhum. E toda vez que o cara termina de falar, tem palma. Então, todo mundo aplaudindo. Tá aplaudindo por quê? Entende? Então, assim, precisa ter também racionalidade. Não é só espontâneo. Também não pode delimitar para ficar só racional, que fica chato. Então, é uma linha muito difícil. Então, a minha ponderação foi só essa. Mas já causou. Uma ponderação Sim, é bom, porque daí você acadêmico. tem que reformular, né? Que daí você... Bom, se você pensa daquele jeito, você pode ficar pensando daquele jeito, mas com mais argumento. Sim. Ou também o outro fica falando, não tinha parado para pensar nesse negócio de condução. Todo domingo eu tô terminando o culto falando para colocar a mão no coração. Calma aí. Deixa eu cuidar com Eu penso que é diferente, por exemplo, como eu falei da bênção apostólica. Sim. Simboliza você realmente receber aquilo. E olha que interessante. No encerramento de eu, culto. E eu abro as mãos. Sim, você está simbolizando que você você um gesto de rendição. Você está recebendo algo bom, né? Algo que vem de Deus. Sim, mas não necessariamente Simboliza. eu preciso. Sim, se você não achar, tá vindo para você do mesmo jeito. Então, aí a gente entra em outro tipo de conversão. Eu creio como um ato de conversa. simbólico e também até mesmo de respeito pela liturgia. Né? Por que eu não vou? Por que não?
eu penso que vem para mim do mesmo jeito, não vou levantar. Pô, é tão bom fazer isso, né? Precisa ser coerente. Pastores, que conversa extremamente agradável. Alguns mitos foram esclarecidos e é muito bom isso. Eu, quando li Mateus 28, quando eu vi os significados do id, que ele trata esse indo, mudou minha percepção do texto. E toda vez que a gente aprende mais, por exemplo, sobre o galo cantar, ou sobre a própria conversão de Paulo, que nós conversamos aqui, expande a nossa interpretação do texto. E isso é fantástico, porque Deus vai, com certeza, nos falar coisas. Você lê o texto uma vez, você lê de novo é outra. Esse texto de 1 Pedro 10, eu já preguei contrariando meu pai. Meu pai fala que você não repete sermão. Você faz sermão, joga fora, vai pregar em outra igreja, você faz outro. Contrariando meu pai, eu preguei esse sermão, não esse sermão, mas preguei no mesmo texto 2 vezes, em 2 igrejas diferentes, com aplicações diferentes. Porque para aquela igreja, Deus me direcionou para outro lugar. Para outra igreja era outro contexto. Então, mas a leitura, e Deus vai falando, até nossa lente vai mudando. Estudar amplia demais a visão. É uma curiosidade, repetir sermão. Eu fiquei pensando, aquele sermão que Pedro, para a casa de Cornélio, não era sua família, mas também seus servos, todos que estavam ali, aquilo ali, ele vem, parece que você lendo, você entende que é algo já decorado, que ele pregava em todo lugar. Ele apresenta a obra salvífica de Jesus, desde o Antigo Testamento. E ali vai falar que antes que ele terminasse, eles já estavam tomados pelo Espírito Santo. Cornélio e a casa. Então dá a entender que ele repetia aquilo. Aí tem teólogos que falam que um sermão vai ficar bom depois de você pregá-lo 100 vezes. Então é uma questão de escolha, né? É uma questão de escolha. Imagina o Luciano Subirá ouvindo um negócio desse que prega o mesmo o Brasil inteiro 300 vezes no ano. Sim. E ele é um cara que eu quero muito conhecer. Fantástico. Pastor, vamos lá. As considerações finais, depois a sua, do que nós conversamos, o que Deus colocou no seu coração para entregar para quem está em casa. Bom, eu queria agradecer aqui, estar no programa aqui, né? Estar no podcast aqui, a gente foi batendo papo, foi deixando fluir, foi acontecendo, né? E as minhas considerações finais é que realmente salientar a importância da palavra de Deus, salientar que o estudo, né, o conhecimento, ele vai te dar uma amplitude. E uma coisa que eu queria deixar muito, assim, que não é bobeira o estudo, porque uma formulação que você faz teológica, ela tem implicações. E, infelizmente, hoje nós temos igrejas que são igrejas que estão estéreis, vamos dizer assim, que não produzem fruto, não tem relevância na sociedade, porque tem uma teologia que não provoca isso. Tem uma teologia que impede isso, porque às vezes foca o dinheiro, sei lá. Então, assim, teologia é importante. Sim. Porque o que vem do púlpito movimenta quem está ouvindo. Se a pessoa está ali para ouvir a palavra de Deus, então eu que estou lá, eu que estou falando a palavra de Deus, aquilo que eu falar vai ter um impacto na vida. Então, eu preciso estar, assim, estudando, porque teologia, o pessoal que está ouvindo aí, que acha que teologia é só para teólogo, não. E teologia é o que faz movimentar a igreja. Amém. Talvez essa seja uma das respostas para nós termos tão poucos vocacionados hoje em dia. Sim. Porque não se fala da teologia pura bíblica, né? Se fala da teologia de acordo com o fulano, que é da prosperidade, ou com o fulano, que é da até graça. Mesmo os importantes e relevantes, como Calvino, Armínio, né? Ficam presos ali, tentando manter aquela caixa, que é muito relevante, mas creio que não é só isso. Deus não dá para ser aprisionado em um fundador de uma igreja da denominação. Se a pessoa acha que a teologia não é importante, é a teologia da igreja que movimenta aquela igreja. Sim. Então ela é importante demais. Importantíssima.
As minhas considerações finais é agradecer você, Tiago, e agradecer a Deus por esse privilégio de estar com você aqui em algo tão importante. A gente está fazendo chegar a algo que as pessoas não tinham, principalmente nossos arraiais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por exemplo, pulverizo os vídeos, eu mando para as pessoas para elas assistirem, esse também vou estar enviando, né? E agradecer minha família também. Antes de eu ser qualquer coisa que eu busco ser como obreiro, né? Eu sou esposo, né? Sou marido da Andréia e pai do Arthur e do Juliano. Esse é o meu ministério maior, principal. Eu os amo, beijo para vocês. Sem vocês, sou nada. E estou muito contente de poder somar e falar do que a gente aprende no Seminário Batista Sul Mato Grossense. Que ali eu tenho um amor muito grande por aquilo. E eu creio que ainda vai sim chegar. Isso que o pastor Diego disse sobre a teologia movimentar a igreja, novos vocacionados. Sim. Esse é o papel. E eu creio que o que você está fazendo aqui é relevantíssimo para que isso aconteça. E que você persevere, cresça e almeje coisas além do que você está fazendo. Amém. Esse é o caminho. Amém. Nosso primeiro ministério é a nossa casa, né? Isso. E de verdade, o que eu mais almejo é isso, que novos vocacionados se entendam. Quando ouvir falar, cara, eu penso igual ele, Sim. Essa foi sempre a dúvida da minha vida. Por que eu nunca entendi o ministério, o chamado? Qual que é o meu medo? Quando você tem o Marcos Batista falando que o medo dele era de sustento, irmão, é o medo geral de todo mundo, por exemplo. É além disso. É muito além. E aí ele diz que com 40 e tantos anos de ministério não faria nada diferente. É de se pensar. Então, aí eu tenho o Kleber Balonico que falou no culto. E eu trouxe para mim. Ele falou, seja missionário, seja em qualquer profissão. E aí contabilidade, eu falei, quá. Mas o Senhor foi ministrando no meu coração e foi mudando a minha visão. E eu comecei a orar pelos meus clientes e comecei a colocá-los diante de Deus. Traz um pouco mais de humanas para suas exatas. Exato. E aí, nesse processo, de humanizar, o Senhor soprou no ouvido deles determinadas coisas. Então, Tiago, ora por mim sobre isso, ora por mim sobre aquilo. Minha família está passando por isso. Preciso conversar com você, não é nada de contabilidade. Você tem um tempo para mim? Tenho. E aí eu pastoreio, né? Então aí é o pastoreio. São as ovelhas dele, não são minhas. Perfeito. É a mesma coisa com vocês. E encerrar as considerações, um beijo para Bodoquena, primeira igreja batista de Bodoquena, amo vocês. Deus é conosco. Amém. Gente, obrigado, pastores. Obrigado. Eu vou terminar com o texto que o pastor Diego leu, de Hebreus 13, 14. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém. Amém. Gente, obrigado você que ficou conosco até agora. Um privilégio poder trazer conversas como essa, falar do reino, nos emocionar lendo a palavra, sabendo que nós não somos daqui, a nossa pátria é futura. Nós fomos chamados para ser embaixadores desse reino aqui na terra e falar desse reino em terras que nós não conhecemos, porque não somos daqui, mas falar desse Cristo que salva. E se você foi chamado por ele, não fuja do que ele te chamou. Floresça onde ele te plantou. Deus te abençoe. Abraço.